Olá, tudo bem? Esse é um vídeo de uma live que eu fiz com o empresário Ricardo Nardi, do Ricardo Sushi. O Ricardo ele começou o negócio dele há um pouco mais de 1 ano e meio. Em 1 ano e meio ele foi do zero, absolutamente zero, para mais de R$1 milhão de faturamento. E logo no início desse negócio, depois de 1 mês e meio dele abrir esse restaurante de sushi, ele me procurou para fazer um processo de desenvolvimento de cultura organizacional. Então nessa live eu extraio todo o mindset, o modelo mental do Ricardo, enfim, as decisões que ele tomou, o que tem ali de acertos e erros, quais são os padrões e comportamentos que você pode extrair para você e aplicar também no seu negócio. Então vem comigo nesse vídeo, acompanha essa live, pega papel e caneta na mão que com certeza vai ter muito conteúdo de valor para você aplicar no seu negócio, na sua vida. Agradeço aí cada um de vocês que fez o que marcou lá, pelo jeito bastante gente marcou no horário lá, né? A galera já tá toda aí. Com certeza a gente vai entregar um conteúdo muito rico. Dica bem bacana para quem tá... Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente? Manda um joinha aí se o áudio tá bom, para que a gente possa melhorar e entregar o máximo de qualidade possível. A gente está gravando aqui do restaurante. Já começando, né, Thiago, além de agradecer, já dizer assim que muita gente tem me perguntado: Ricardo, por onde eu começo? Me indica um livro, começa por aqui. O conteúdo que a gente vai entregar hoje é muito rico, são coisas assim que a gente vem, eu há 32 anos, né, 32 anos desenvolvendo, o Thiago também tem uma história e vai falar um pouquinho da história dele, então com certeza vai conectar muito bem, vai se encaixar, na verdade, vai ter pessoas que não vai fazer sentido, mas eu tenho bastante certeza que muitas pessoas vai fazer muita diferença na vida de vocês e consequentemente na vida das pessoas que estão ao redor de vocês. Como vocês devem ter acompanhado no meu Instagram, nos stories lá, cara, tem muita gente que a gente acaba ajudando de forma oculta, né, que não aparece, né, a gente recebe de volta em forma de gratidão, em forma de abraços, em forma de clientes, mas eu tenho, graças a Deus, assim, eu tenho ajudado muita gente que me liga, manda mensagem: Ricardo, inclusive donos de restaurante de outros estados e até de Santa Catarina mesmo. É uma satisfação muito grande para a gente poder contribuir, porque assim como o Thiago foi muito importante no meu desenvolvimento, né, quando eu comecei, e eu digo algo que eu digo nas minhas palestras, né, o sucesso ele é tão gostoso, o reconhecimento das pessoas, tu poder ajudar as outras pessoas, ele é tão bom que eu sabendo disso, acho que seria egoísmo da minha parte não contribuir, né? Então o que a gente está fazendo aqui hoje é devolvendo tudo aquilo que o universo já tem proporcionado para a gente e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E lembrando, né, Thiago, já deixa eu deixar o recado aqui, né? A gente vai estar sorteando 2 ingressos para o festival. Quem tiver ao vivo com a gente, ao final da live a gente vai estar sorteando 2 ingressos para o festival, lembrando que vão ser só 700 ingressos, a gente vendeu 110 ingressos em 5 dias só aqui no restaurante, vai acabar rapidinho e talvez esse seja o único sorteio, a única forma de tu ganhar ingresso para o festival. Beleza? Os pedidos estão grandes, né? Então o sorteio é raro, fica com a gente até o final dessa live. E se você prestar bastante atenção nessa live, naquilo que vai ser comentado, falado, uma das dicas, um dos modelos mentais do empreendedor de sucesso, o Ricardo já deu para vocês aqui. Então, eu sei que vai vir muito conteúdo de valor do Ricardo, muita coisa que a gente vai conseguir extrair. Meu papel aqui como treinador e reprogramador neurolinguístico é extrair um pouco desse modelo mental, extrair um pouco do que está na cabeça do Ricardo, daquilo que aconteceu. Claro, passar a minha experiência também para vocês nesse processo. Mas uma das coisas que ele já falou, se você ficou ligado, ficou atento, é que o empreendedor de sucesso ele não se preocupa em dar. Ele dá e dá, de fato, dá em abundância para as pessoas. Ou seja, quanto mais eu entrego valor, quanto mais de verdade, de coração, eu quero ajudar as pessoas que estão próximas a mim, consequentemente o universo, o Deus, aquilo que você acredita, retribui isso para você. Então, é um pensamento de abundância, é um pensamento de prosperidade, não é um pensamento de escassez. Então, independente se você é empreendedor, quer empreender, ou se você trabalha em alguma organização, o seu pensamento tem que dar o seu melhor, retribuir, fazer o máximo que você pode fazer, sem esperar nada em troca, que o em troca, né, Ricardo, acaba vindo, por consequência, acaba vindo naturalmente. Você faz bem e esse bem retorna para você. Muito bem, acho que a gente pode se apresentar um pouquinho rapidamente, né? Muitas pessoas conhecem o Ricardo, algumas me conhecem também da audiência do Ricardo, da minha audiência muitos me conhecem. A gente está com os 2 Instagram aqui, o meu ao vivo com o meu canal, do Ricardo com o canal dele, enfim. Mas eu atuo na área de desenvolvimento humano há mais de 10 anos. Desses 10 anos, os últimos 6 anos de forma
de forma aberta, mas que eu comecei a me apaixonar por isso foi em 2009, quando comecei a mergulhar no universo do desenvolvimento humano, entender como é que funcionam os padrões de comportamento das pessoas, e de lá para cá não paro mais de me desenvolver, de me aprofundar em relação a isso, trabalhando muito com empreendedores, com esse ambiente corporativo, e foi aí onde a gente se conheceu, né, Ricardo, nesse início dessa história. Deixa eu fazer um adendo aqui para vocês, tá? Eu não estou aqui para puxar o saco, o Thiago sabe disso. E a primeira vez que eu conheci o Thiago foi um amigo que falou dele, depois a gente vai falar mais sobre isso, como a gente se conectou. E depois disso eu tive a oportunidade de participar de vários eventos em São Paulo, em vários lugares, vários treinamentos, e todas as vezes que eu estou nesses treinamentos eu mando um áudio. Thiago, cada vez que eu estou aqui eu tenho certeza, cara, que a gente está muito bem servido. O Thiago tem como objetivo trazer realmente esse conteúdo e ajudar grandes... e ajudar a transformar a nossa região, Médio e Alto Vale, né? Mas eu tenho certeza que se ele estivesse num grande centro, como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, cara, esse cara aqui, ele estaria voando, assim, como ele está aqui, né? Mas ele estaria muito grande, porque ele é um cara extremamente conhecedor, extremamente dedicado, um cara que sabe o que está falando, tem propriedade daquilo que fala. E quanto mais eu participo de treinamento, quanto mais eu participo de imersão, como eu já participei das imersões dele, eu fiz mentoria com ele, fez processo de coach, fez várias coisas, vários alinhamentos. Ainda essa semana aí a gente teve uma conversa aí semana passada, né, Thiago, de quase 2 horas alinhando alguns pensamentos, mas eu tenho certeza de que o Thiago é um cara que está só começando, assim como eu, né, Thiago? O céu é o limite. Então, quem não acompanha, treinador Thiago Caetano no Instagram, segue aí, segue o canal dele no YouTube. Cara, todo dia ele posta um vídeo fera. Todo dia ele posta um vídeo surpreendente, assim, que às vezes a gente vai e paga 5 mil num treinamento para ouvir aquilo que o Thiago posta lá de graça, né? E algo que a gente vai falar mais na frente também, tá todo mundo tentando encontrar a bala de prata. O que é a bala de prata? Aquele negócio que vai matar. Cara, o que eu vou fazer? O tiro certeiro. O tiro certeiro. O que eu faço para começar a ganhar dinheiro para mudar a minha vida? E não existe a bala de prata, tá, gente? Se vocês entraram nessa live pensando que a gente vai dizer qual a bala de prata, pode sair da live, porque esse vídeo não é para você, tá? A gente vai falar aqui bastante disso, como que eu comecei, como que foi o meu processo, desenvolvimento, e é um trabalho formiguinha, dando um passo a cada dia. E às vezes esse passo é muito pequeno, às vezes a gente anda para trás, né, Thiago? Às vezes a gente regride, e por isso que a gente tem que estar com o nosso propósito, a nossa missão muito alinhada, porque a gente olha para a nossa missão, a gente olha para o nosso propósito e acerta o passo e segue em frente. E essa é uma das questões do empreendedor de sucesso. Enfim, outra modelagem que você pode tirar aqui do Ricardo. E você que tem um negócio, está pensando em empreender, para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, a questão é o seguinte: não existe nenhum fracasso, não existe nenhuma derrota. Se você tentou dar um tiro certeiro, como o Ricardo falou, que não existe de fato esse tiro certeiro, existem ações e existem resultados. Agora, se você tem um modelo de crescimento, você vai entender se o resultado que eu estou tendo na minha empresa, na minha organização, não está de acordo com aquilo que eu quero, você muda as ações, mas você persiste até dar certo. Você vai mudar a estratégia, mudar a ação, mudar o como você vai fazer, a gente vai discutir isso aqui. Por isso que a gente fala que não existe o tiro certeiro e a bala de prata. Existe experiência, existe campo de batalha, que é você fazer, que é você aprender, que é você desenvolver. Mas é claro, não é simplesmente tentar de novo, né? É tentar de um jeito diferente. O que eu tenho que aprender ainda mais que eu não aprendi? Como é que eu tenho que me preparar? Que cursos, que desenvolvimento que eu tenho que buscar para que eu faça de novo de um jeito melhor? Não é simplesmente tentando do mesmo jeito, você vai conseguir um resultado diferente. Exatamente. A gente vai entrar aqui, vou contar um pouquinho da minha história. Grande parte dela eu já contei, mas muita gente ainda não sabe. E a gente vai entrar bem na parte técnica, né, Thiago? Daqui a pouco a gente vai falar muito. A live hoje a gente não vai falar de sushi, tá, gente? A gente não vai falar de prato, nós não vamos falar de salmão. Isso eu vou fazer outros trabalhos. Hoje a gente vai falar de mindset, PNL, né, Thiago? O pensamento que a gente tem que ter, quais os caminhos que a gente precisa percorrer até chegar no nosso objetivo. Eu sei que eu estou só começando, mas eu já tenho um resultado, algo bem interessante, né, que eu até postei esses dias, não ouça conselho construtivo de quem nunca construiu nada. Então eu estou aqui hoje de coração aberto, eu sei que eu sou só uma pulga num elefante, mas eu consegui mudar mudar a forma como o povo de Ibirama pensava sobre negócio, como o Alto Vale pensava sobre negócio. Hoje eu me transformei em uma referência positiva, né? A gente consegue trazer... Cara, tem gente que vem de 150 quilômetros para provar o nosso produto. A gente conseguir transformar a minha marca, fazer os clientes adorarem a marca. Então, acho que a gente tem um pouquinho de
de experiência para poder estar falando sobre isso. De prática, né? A minha história começa muito longe, né? Lá no interior da Barra da Prata, é o início do mundo, né? É lá que o mundo começa de verdade. Meus pais são agricultores, meu pai planta fumo até hoje e tal. E um dos pontos bem importante, anota isso aí, tá? Que isso aí vai fazer muita diferença na tua vida lá no futuro. Ou talvez a partir de hoje. Com 5 anos de idade, um dia eu parei, assim, olhei para minha mãe e disse: mãe, quando que a gente vai ter pão de verdade para comer? Porque naquela época a gente era tão pobre, isso foi mais ou menos, eu sou de 87, foi mais ou menos 93, 92, transição do plano real, inflação altíssima, os meus pais passando dificuldade, trabalhando de sol a sol, e a gente não tinha dinheiro para comprar trigo, então a minha mãe fazia aqueles pão misturado de trigo com farinha, e foi é lógico que isso eu vim entender depois, né, Thiago? Não foi um negócio que com 5 anos de idade eu tomei consciência disso, né? Hoje, olhando para essa história, eu vejo que foi naquele momento que eu tomei a decisão, que eu decidi o que eu não queria para mim. Porque a gente fica tentando encontrar, mas eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu vou fazer, procurando a bala de prata. Mas mais importante do que saber o que a gente quer de imediato é a gente saber aquilo que a gente não quer. Eu tinha certeza que se eu continuasse fazendo o que os meus pais fizeram, olhasse para a educação que eles tiveram, não que eu esteja julgando eles, foi o que eles receberam dos pais, que os pais receberam dos avós e do mundo que eles conheciam. Naquela época, quando estou falando desses 5 anos de idade, não existia energia elétrica. Até meus 5 anos de idade não tinha energia elétrica na casa que a gente morava. Inclusive, né, Ricardo, assim, essa tua história, eu já ouvi várias vezes e sempre emociona a gente, é uma questão que, independente da sua história que você está assistindo aqui a live, mas é essa história que construiu você, né, Ricardo? Exatamente. O fato de você ter passado aquilo que você passou, que construiu quem o Ricardo é, aquilo que o Ricardo fez até hoje. E o que eu dou valor, né? Exatamente. O que faz eu dar valor e viver o meu propósito. Então, a primeira dica valiosa, não olha, se tu não sabe onde tu quer chegar, olha para o teu histórico, olha para o teu passado, olha para as pessoas que estão ao teu redor e define aquilo que tu não quer. Coloca no papel e risca. Não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Vai ficar mais fácil, erro e acerto, vai ficar mais fácil para ti conseguir direcionar o caminho. E trabalhei na roça até os 17 anos, com 7 anos de idade, o presente que meu pai me deu foi uma foice, né? E não é mentira, é verdade, ele me deu uma foice e vai trabalhar, então desde muito cedo eu tive muita responsabilidade. E um negócio bem bacana, Thiago, que eu nunca te contei, né? Eu comecei a empreender com 8 anos de idade, sabia? Olha só, essa é a minha novidade. Essa é novidade, né? O que eu fazia? Cara, meu pai não dava dinheiro, cara, e tipo, tu quer comprar, tu quer fazer as tuas coisas e tal. Eu criava coelho para vender, comecei criando coelho para vender. Criava coelho, comecei uma pequena criação de Desde coelho. Desde os 8 anos no ramo gastronômico já, olha só. Tá vendo a veia? Criava coelho e vendia para os meus amigos, R$5 o casal lá na época. Era domingo de tarde, os meus amigos tudo indo jogar futebol e tal. Eu lá no meio do mato catando bredo e para tratar os meus coelhos. É interessante, são coisas que a gente às vezes não lembra, né? E com o tempo a gente acaba... E começou ali, assim foi. Depois eu comecei a vender tangerina, eu apanhava tangerina final de semana, limão, ia nos pastos dos vizinhos, sempre em busca de buscar o meu propósito, né? A minha mãe sempre foi a minha grande incentivadora, sempre me incentivou muito a estudar. Filho, estuda, a única forma de tu mudar a tua vida é tu estudando, sem educação tu não vai conseguir isso e tal. Então, sempre me dediquei bastante. Com 17 anos, tive a oportunidade de sair de lá, vim fazer faculdade na época, vim morar com meu avô em Presidente Getúlio. Vim trabalhar na Expresso Presidente, trabalhava na lavação da Expresso Presidente, durante o dia trabalhava à noite. Meu primeiro salário, R$515, 375 a mensalidade da faculdade, pagava 150 para o meu avô, a conta não fechava, sábado de tarde eu vendia picolé, né? Alguns finais de semana eu vendia picolé para fazer a conta fechar, e enfim. Depois passei por outras empresas, trabalhei no Atlético foi uma grande escola, porque conheci vários empreendedores, né? Os empresários de Birama me conheceram através do Atlético. Com 19 anos, eu fazia praticamente toda a parte financeira do Atlético. Na época, girava em torno de R$2 milhões num campeonato. Passava tudo pela minha mão. Eu tinha cheque assinado pelo Seu Aires em branco. Quem conhece o Seu Aires, imagina a responsabilidade que é isso, né? Então, eu sempre tive muita responsabilidade. E daí eu realizei o sonho da minha mãe, passei num concurso público. Era o sonho da minha mãe, estabilidade, agora ninguém te manda embora. Cara, foi uma festa o dia que eu passei nesse concurso. E lá eu fiquei por 7 anos. Mas foram 7 anos que eu tiro como aprendizado, porque eu conheci vários negócios, conheci muitos negócios, todas as empresas que abriam, eu era fiscal, né? Todas as empresas que abriam e fechavam, passavam por mim, então eu fui tirando modelos, o que dava certo, o que dava errado. Quando eu abri o meu negócio, o que eu posso repetir, não. E coincidentemente, cara, tem 4 anos e meio, né? Mas eu não sabia o que eu não tinha clareza do que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria.
Nesse tempo a gente chegou a abrir uma loja de roupa, eu e a minha mulher com uma sócia, que depois essa sócia acabou seguindo carreira solo, a gente ficou 3 anos. Depois eu comecei um negócio de informática e depois a gente vai falar sobre a questão de oportunidade e oportunismo, me lembra? Me lembra disso, Thiago, mais na frente, que eu quero ser breve aqui na minha apresentação. E eu sempre gostei de cozinha. Cozinha sempre teve no meu sangue, comecei a cozinhar com 8 anos de idade. A minha mãe ia para a roça o dia todo, então eu chegava da escola às 11h30, eu tinha que esquentar o feijão, arroz e fritar carne, fazer o básico e tal. E eu sou um apaixonado por pessoas. Né? Quem vem no meu restaurante sabe, cara, que se me deixar na mesa, cara, às vezes vem um casal assim, quer namorar e o Ricardo tá lá falando, porque eu gosto de gente, cara, eu gosto de energia, eu gosto de conexão. E não existe nada melhor do que para reunir pessoas do que comida, né, cara? Imagina, se tem 100 pessoas, tem 100 pessoas agora simultaneamente assistindo a gente falando de gestão, imagina se a gente tivesse convidado para um churrasco. Tinha 1000 pessoas. Exatamente. Tinha 1000 pessoas, né? Então, a comida, ela tem o dom de reunir as pessoas. Quando tu reúne as pessoas que tu mais ama, o que tu faz? Almoço de Natal, almoço de Páscoa, almoço de aniversário, bolo de aniversário. Então, a comida, ela tem esse dom de reunir pessoas, de conectar pessoas. E depois eu conheci a Juliana e tal, eu sempre era o cozinheiro da família, sempre era o cozinheiro das festas dos amigos. E gostava de fazer isso. E gostava, fazia com amor, né? Aí tem uma outra deixa assim, talvez tenha algumas pessoas que estão assistindo a live que, pô, mas qual será que é aquilo que eu amo fazer? O que será que eu gosto de fazer? Começa a pensar nisso. O que você faria até de graça porque você gosta muito disso? Exatamente. Então eu era apaixonado por fazer aquilo, fazia com muito prazer, sempre tive muita habilidade, assim, tipo, vamos fazer um negócio que eu nunca tinha feito, eu ia lá, olhava um vídeo no YouTube, pesquisava, fazia. E aí as minhas cunhadas começaram a falar de um tal de sushi, os meus amigos começaram a falar de sushi, me levaram para comer sushi em um restaurante e eu não gostei, né, a primeira impressão foi horrível, até contei já no meu feed aí tem a história do primeiro sushi que eu comi, que foi um nigiri, me deram um sushi errado e tal, mas achei interessante a culinária. Pouco tempo depois, já 2 meses depois, soube de um workshop que ia ter, fui fazer esse workshop e comecei a fazer por hobby e comecei a fazer uma pesquisa, né? Comecei a conversar com várias pessoas. Cara, qual é o restaurante que tu mais gosta? É tal. Tá, mas o que tu mais gosta nesse restaurante? É disso e daquilo. O que tu não gosta? Disso e daquilo. E assim fui fazendo com várias pessoas, visitava vários restaurantes, sempre fazendo conexão. É uma outra história que eu contei também, tá no meu feed ali, que eu nunca fui lá assim tentando roubar uma receita ou qualquer coisa nesse sentido, né, Thiago? Importante falar isso também. Eu sempre ia lá, eu sou o Ricardo, eu sei fazer sushi e tal. E aí, cara, se abriram várias portas, assim, muita gente que é meu amigo até hoje, cara. Tem caras aí, tipo o Paulo lá de Pissarras, que é do Pier 102 Sushi, se eu não me engano. Cara, um cara que eu tenho uma gratidão até hoje. O Fernando, que era o dono do Kyuri, não, Kyuri é de Timbó, do Fabiano é meu parceiro também. O de Tuporanga, lá me fugiu o nome de Tuporanga, do Sushi de Tuporanga, o Fabiano era o primeiro dono lá. Cara, esse cara foi um pai pra mim, assim, sabe? Pessoas que me ajudaram demais. Então, eu comecei a fazer, depois fiz o primeiro evento, fiz o segundo evento, e todo mundo sempre me dizia, cara, tem que abrir, desde muito antes do sushi, todo mundo, cara, tem que abrir um restaurante, mas eu não estava seguro disso, a minha veia, sabe, eu queria fazer algo diferente, eu precisava fazer algo fora da caixa, servir feijão com arroz era algo que eu sabia que eu ia bater ia me desmotivar, então eu precisava de algo que eu pudesse criar, senão eu ia me desmotivar, eu me conheço, eu sei o que me motiva e o que desmotiva, né? E aí tive a ideia de fornecer para supermercado, foi uma loucura, a gente, desde a primeira semana a gente colocou 200 bandejas, 100 em Ibirama e 100 em Getúlio, vendeu em 2 horas, e aí começou a ligar mercado de tudo que é lado, pedindo pra gente fornecer para supermercado, aí comecei a trazer os amigos, a minha irmã que tá me assistindo, obrigado Renata, foi uma bênção na minha vida, assim, cara, uma pessoa que me ajudou demais também, e, cara, passava um amigo na rua, cara, se precisar de ajuda me chama, entra, né, e a gente, cara, e foram... Sendo breve, assim, cara, a gente passou por... Isso, eu tô falando isso... Eu conheci sushi há 4 anos e meio. Olha só, 4 anos e meio. Há 4 anos e meio eu não sabia o que era sushi. Que eu fiquei sabendo o que era. Eu nem sabia o que era. Que me falaram, e aí eu digitei lá no Google, pesquisei e tal. E há 3 anos que eu vivo de sushi, e hoje, há 1 ano e meio que eu tenho um restaurante. Já se tornou uma referência nacional. E a gente se tornou referência aí. Então foi um processo mais, claro, sempre mantendo foco, né? Sempre buscando, né? Nunca parei de buscar. E aí, dos mercados a gente começou a fazer eventos, cara, foi um período que a gente trabalhava assim, a gente chegava a trabalhar 4 dias sem parar, né? Eu tinha 6 pessoas que trabalhavam comigo, teve fases assim que a gente deitava meia hora, fazia rodízio, tipo, chegava na sexta-feira de madrugada, fazia rodízio, né? A Renata tá aí, pode falar disso, cada um deitava meia hora.
deles, né? Nossa. Porque eu não deitava, né, cara? Porque eu era o líder, então eu não podia deitar, eu não podia fracassar. Às vezes até chega a me emocionar falar um negócio desse, cara, porque é muito forte, assim, só quem teve do meu lado sabe o que eu passei, chega até a arrepiar, assim, contar essas histórias, né? Na época a gente estava andando com um ninho velho aí, 91, e pau, sushi pra cima e pra baixo. E depois, fechei 2017, negócio voando, assim, foi o primeiro ano de sushi, eu comecei em novembro de 2016. Aí em 2017 completei um ciclo, fechei o ano insatisfeito, insatisfeito não com o trabalho, mas aqui não estava mais me dando prazer, porque eu tinha muito para mostrar e não conseguia, aquilo estava me minando, a minha criatividade, as coisas que eu queria, eu não tinha mais relacionamento com as pessoas, só nos eventos, no mercado eu não conseguia ter relacionamento, porque era um negócio que eu ia lá, entregava e vinha embora, e aquilo dinheiro não fazia sentido para mim, tipo, cara, se tu não tá feliz naquilo que tu tá fazendo, e eu fechei 2019, fechei 2017, assim, cara, voando, faturei $500 mil em 2017, cara, com 6 funcionários. Vou te pedir um pouquinho, Ricardo, para segurar 2017 agora, que eu estou extraindo um outro lado da tua história. Vamos chegar nesse ponto aqui de volta, que eu sei daqui para frente o que tu vai falar nesse contexto, porque a gente já se conhece bastante. Mas eu quero só, porque o meu papel aqui na live de hoje também, a gente prometeu nas chamadas, nas headlines, que a gente ia mostrar o caminho para vocês de como uma empresa transforma os colaboradores em fãs, como é que uma empresa sai de 1 ano e 7 meses que está com sushi, né? Saiu de ser funcionário público para ter uma empresa que é referência nacional, enfim. Então, dentro dessa história que o Ricardo falou dele, tem muita coisa que você tem que estar atento, que você pode colocar no teu negócio, na sua carreira. Vamos pegar algumas questões. Primeira questão, que é uma crença muito limitante que as pessoas têm. Eu venho de cidade pequena e cidade pequena não tem oportunidade. Não é, Ricardo? As pessoas não pensam dessa forma? Normal. É normal pensar. E antes mesmo, nos bastidores aqui, preparando os equipamentos, a gente falava de outras oportunidades que existem e parece que as pessoas não enxergam a oportunidade, não têm coragem de investir nessa oportunidade, enfim. A questão é que, independente do lugar de onde você vem, independente de onde você está hoje, você pode ter sucesso. Se você fazer aquilo que você faz com amor, com paixão, se é isso que te faz feliz, se é isso que faz sentido para você. Então essa é a primeira questão que vamos quebrar aqui. Não existe lugar certo ou lugar errado para você fazer alguma coisa, né? Existe sim a sua percepção e a sua vontade de se desenvolver. Segunda questão dessa história do Ricardo, que é importante você começar a modelar. Não olhar as pessoas do mesmo ramo como seus inimigos, como seus concorrentes. Você falou de pelo menos 3 nomes que você é grato até hoje, que abriu as portas, enfim, para você ir lá, conhecer os pratos, enfim. Não copiar, porque isso, quando você está copiando, você está mandando um sentimento de inveja, de competição, e isso vai gerar inevitavelmente resultados ruins para você. Então, assim, é olhar, você tem uma loja, por exemplo, de roupa, uma loja de sapato, é se unir para pensar como é que a gente pode melhorar isso, como é que a gente pode melhorar a experiência para o nosso cliente na nossa região, você visitar outras lojas e abrir o jogo, tem uma loja, vim aqui aprender, vim aqui trocar ideia, trocar experiência, é abrir essa mente, de fato, que existe oportunidade no mercado para todos. Então, esse é um outro padrão do Ricardo que é importante você extrair e pensar como é que você pode aplicar isso no seu negócio, na sua empresa, na sua carreira como um todo. E vai vindo mais insights aqui em relação ao que você está falando. A gente já está aqui quase meia hora de live, 100 pessoas aí, 130 pessoas acompanhando a gente simultaneamente. Eu acho que vai faltar tempo aí, né, Thiago? Tá só começando, cara. É muita coisa boa. Mas assim, gente, o que em 2017. O que o Thiago fez comigo é exatamente isso que ele está falando para vocês, tá? Que ele falou agora, tipo, quando eu procurei o Thiago, aí beleza, montei o restaurante, aí fechei 2018 querendo montar o restaurante, meus amigos, todo mundo, cara, não faz isso porque tu vai perder final de semana, porque tu não sei o quê, porque... Não, cara, eu preciso disso, e fechei o negócio, montei o restaurante. Final de 2017 decidiu montar o restaurante? Decidi. Fechei em 2017, eu vou montar o restaurante, março surgiu a oportunidade mais clara, junho eu inaugurei o restaurante, né? Então, eu inaugurei o restaurante, só que o que acontece? Eu nunca tive um restaurante, nunca trabalhei num restaurante, nunca trabalhei de garçom, nunca trabalhei de caixa. Então foi um negócio totalmente fora da curva. Novamente, onde que o Paulo, o Fernando, a Júlia, essas pessoas foram importantes nesse segmento, sabe? Cara, Ricardo faz isso, faz aquilo, eu testava. O Fernando fui lá, fiquei um dia no restaurante dele, o Paulo fui lá, passei uma noite inteira na cozinha dele, pegando, sabe? Buscando referência. Então... Mas e tem um ponto importante, da humildade de buscar aprender. Eu tenho vontade de começar um negócio, até então você servia em buffets, né? Sim. Enfim, em vários lugares, e você decidiu abrir um restaurante, e nesse momento o Ricardo, mas com quem eu vou aprender?
Então, a gente fala que o empreendedor é aquela pessoa que gosta de correr risco, que não tem medo de correr risco, mas correr risco é diferente de se aventurar de uma forma leviana. É correr o risco, peraí, eu vou abrir um negócio, mas eu quero aprender como é que funciona, quem já tem experiência, o que eu posso aprender com essas pessoas. Exatamente, Legal. E foi tipo assim, ó, foram coisas que eu fui aprendendo na minha vida, tipo, foram entrando. Sábio é aquele que aprende com o erro e com os acertos dos outros, né? Se outras pessoas fizeram e não deu certo, aí a gente tem que buscar também, porque todo mundo falava pra mim, cara, não abre Ibirama porque Ibirama nada dá certo. Ibirama nada dá certo, Ibirama nada dá certo, Ibirama nada dá certo, Ibirama nada dá certo. O pessoal de Ibirama dizia pra mim, cara, se for pra abrir, abre em Getúlio. O pessoal de Getúlio vinha e dizia, cara, abre em Getúlio, cara, sabe? Era um negócio assim, só que o que eu peguei? Justamente esse período que eu passei na prefeitura, eu vi abrir e fechar mais de 300 negócios no mínimo, entendeu? E eu peguei o modelo do que dava certo e do que dava errado. Então, eu tenho um diferencial meu, que é conversar com as pessoas. O que a gente está fazendo aqui agora? Conversando, cara. Daqui a pouco a gente vai abrir para pergunta, quem quiser ir perguntando aí. É conversar, cara. Eu não tenho que buscar em São Paulo a solução para o problema do meu cliente. Eu tenho que buscar dentro do meu cliente. É tu que vai me dizer o que tu quer. Entendeu? Como que eu crio um prato novo? Ricardo, como que tu tem tanta ideia? Como que tu consegue? Cara, conversando com vocês, todos os dias eu tô aqui nesse restaurante conversando com as pessoas. E assim, é dessa forma que a gente encontra. Foi dessa forma que eu desenvolvi um produto, né? Eu já contei lá atrás, perguntando para as pessoas o que tu não gosta, o que tu gosta. Eu criei um modelo padrão, peguei uma base de 30 pessoas, analisei o que essas pessoas gostavam em comum, o que elas não gostavam, desenvolvi o produto para elas. Simples. Simples não, porque foram horas, meses, centenas, milhares de testes, né? Os meus amigos mais próximos sabem, eu descobri um negócio novo, eu corria para Blumenau e ligava, hoje à noite vai ter sushi, chegava lá em casa, eu já estava fazendo sushi e tipo, foi um negócio insano, assim, foram centenas de vezes que eu mudei a receita até chegar nesse padrão, né? E aí abri o restaurante, beleza, abri o restaurante. Cara, o restaurante voando, fila já desde o primeiro dia, e a galera, pô, que top, e não sei o quê. E foi um negócio que eu mudei totalmente, entendeu? Porque a galera tava acostumada com o quê? A galera tava acostumada com buffet, aquela coisa toda. Eu vim pro à la carte. Um negócio totalmente diferente, né, cara? E todo mundo, mas não vai dar certo, porque a galera quer buffet, e todo mundo vinha rodízio. Eu disse, não, cara, eu tô focado naquilo que eu quero entregar uma experiência pro meu cliente. Rodízio todo mundo faz, eu vou fazer um negócio diferente, eu vou... E, cara, foi um período talvez o mais difícil da minha vida, porque todos os dias eu chegava em casa, 1, 2 da manhã, eu chorava até de manhã cedo, noites que eu passei, assim, sem dormir, cara, chorando, assim, porque o cansaço físico, ele te mata, né, cara? Eu vinha pra cá 9 da manhã, saía daqui 1h30 da manhã, tem um livro... Inclusive tem um livro que é o Mito do Empreendedor, que é sensacional, tá? Todos os seres humanos deveriam ler esse livro, o Mito do Empreendedor, mas tem no Spotify, quem tem um pouquinho de preguiça de ler, quando estiver dirigindo ou qualquer coisa assim, vai lá no Spotify, tem Resumo Cast, o Mito do Empreendedor. E o Mito do Empreendedor fala que existem 3 tipos, né? Que é o técnico, que é aquele que coloca a mão na massa e faz, tem o empreendedor, que é aquele que vive no futuro, sonhando e viajando, e tem o empresário, que é o que organiza a bagunça que faz a gestão do negócio. Que faz a gestão do negócio, né? Então eu tinha muito técnico, eu era muito técnico, e o maior problema do técnico é o ego, é achar que ninguém pode fazer melhor que ele, é o que mata qualquer um. Não, se eu não fizer, ninguém faz. Não, porque é o que as pessoas me falam até hoje. Não, Ricardo, porque o olho do patrão é que engorda a boiada. Crença. Sabe? Crença, cara. Crença, velho. É importante. Mas não é eu estar aqui todos os dias que vai fazer diferença, desde que eu tenha cultura. Desde que eu tenha processo. Então, Thiago, sim, eu vou chegar no momento que eu te conheci. Eu tava 1 mês e meio com o restaurante, cara, tava passando, assim, ó, sério mesmo, eu ia entrar em depressão, porque o meu técnico não deixava eu delegar. Eu achava que eu era o melhor, que eu tinha que fazer, que eu tinha que vir aqui limpar o peixe, que eu tinha tal... E aí eu perguntei para um amigo meu, cara, ele tinha falado sobre uma palestra que a gente tinha ido do Thiago, foi o Ariel, não sei se o Ariel tá me assistindo aí. Ele, cara, fui numa palestra do Thiago, achei sensacional e tal. E aí me passou o contato, a gente marcou, tivemos uma conversa de 2 horas, assim. E aí o Thiago clareou a minha mente, Ricardo. E, cara, a partir dali a gente construiu Cara, eu acho que quando a energia se cruza, né, Thiago? A gente construiu uma amizade na primeira conversa. Bateu a química. Contei um pouco da minha história para ele e a gente começou o desenvolvimento do processo de gestão e do processo de cultura, que é onde a gente vai entrar agora, né? Deixa eu passar a motinha aí. E assim, cara, quando a gente fala de cultura, não é aquele negócio missão, visão e valores que estão colados lá no quadro da parede, tá? É aquilo que o empresário vive. Uma empresa é o espelho do dono.
Isso é fato. Uma empresa é o espelho do dono. A empresa, ela existe para realizar o sonho do dono. E não ao contrário, não para o dono ser escravo da empresa. E o que eu estava sendo naquela época, eu estava sendo escravo do meu negócio. Eu estava trabalhando com peso nas costas, não estava mais aguentando, chegava aqui, estourava com todo mundo, era porrada em todo mundo e tal. E eu tinha uma equipe sensacional, incrível, e eu percebi, a primeira conversa que eu disse, Thiago, por que tu me procurou? Eu disse, cara, eu tô com um negócio assim, tá faturando tanto, tá voando o negócio, só que eu não tô tendo controle emocional, cara. Isso foi com 4 meses de negócio, 5 meses? Um mês e meio, cara. Um mês e meio. Queria que se tem quantos empreendedores estão assistindo, quem tem um negócio já, ou quem quer empreender, coloca aí nos comentários pra gente, eu sou empreendedor, eu tenho um negócio, coloca pra gente saber quantos empreendedores estão nos acompanhando, e talvez tem pessoas que ainda não são empreendedores, mas que têm esse sonho, como o Ricardo falou. As pessoas empreendem por um sonho, e quando elas percebem, elas estão virando escravas e aquele sonho se torna um pesadelo. Mas essa percepção do que precisa acontecer para melhorar é fundamental. Essa percepção que, tudo bem, eu vou fazer o técnico operacional, mas eu tenho que ter um tempo limitado para isso. Ou seja, por quanto tempo eu vou fazer? Engraçado que tem algumas perguntas que eu faço para os empreendedores assim, daqui 10 anos como é que você vê a sua empresa? E o pequeno empreendedor, normalmente ele responde assim, eu vejo vendendo a minha empresa, vendendo e tendo um pouco de tranquilidade, tendo um pouco. Então, será que esse é o sonho de criar a empresa para vender? Por que ele fala assim, me vejo vendendo a empresa? Porque ele não consegue criar uma estrutura para que a empresa rode sem ele. Exatamente. E assim, a gente vê muito, né, Thiago, muitos casos assim que, o cara quer vender o negócio, né, tipo, o cara quer vender um negócio e tal, mas por que eu quero viver. Né? Ou tu pergunta para a pessoa assim, quero viver, Quero viver um pouco, quero aproveitar um pouco a vida. Que sentido faz tu ter um negócio, cara? Não faz sentido se tu precisa vender o teu negócio para viver. Tem alguns empreendedores aqui, ó, Campanha, Bruna, legal, vou mandando aí, ó. Tipo, não faz sentido, né? Tipo, tem uma geração aí agora que quer se aposentar aos 40, né? A galera quer se aposentar aos 40 e tal. Porra, mas foi algo também que eu aprendi que foi muito importante para mim, que assim, a gente precisa aprender a ser feliz no trajeto, né? Porque o meu sonho é construir uma casa, comprar uma Amarok e ter um sítio com 3 cavalos. Daí, beleza, tu trabalha, tu constrói a casa e aí, beleza, tu entrou na casa 1 semana, 2 semanas e, sabe, tu trocar de carro. Vou trabalhar agora 2 anos para trocar de carro. E aí tu trabalha, deixa de ir no Ricardo Sushi porque, né, porque eu preciso trocar de carro, deixa... Cara, a gente precisa, se tu não é feliz... Se tu não aprende a ser feliz no caminho, o destino não vai te satisfazer. Vai chegar lá, tu vai querer outra coisa, tu vai trabalhar a vida toda em cima de coisas e nunca em cima do teu objetivo, do teu propósito. Vamos falar de propósito, Thiago, falando nisso? Exatamente. Então, olha só, tem o Alexandre aí, eu quero empreender, tenho um sonho de empreender, Carlos Alexandre falou, tem bastante gente comentando que é empreendedor, legal, Josi. Então, fica com a gente que esses empreendedores. Carlos Alexandre, fica tranquilo, que bom que você tem esse sonho, parabéns, é o sonho de muita gente e a gente vai nessa live, enfim, próximas também, poder dar dicas a mais de o que você pode fazer para tomar essa decisão. E a gente vai fazer um pedido para vocês, a gente está com aqui 109 pessoas juntando aqui ao vivo. Clica nesse aviãozinho, nesse direct aí que vocês têm, logo do lado do ponto de interrogação tem um aviãozinho, clica ali, para a gente chegar a pelo menos aí umas 130 pessoas ao vivo interagindo conosco, porque a gente vai entrar num conteúdo agora bem denso, o Ricardo falou aqui de propósito. Essa questão é importante. Tem pessoas que colocam como um objetivo, em vários treinamentos, enfim, que eu ministro, e as pessoas fazem atividade, qual é o seu objetivo? E às vezes a pessoa coloca assim, meu objetivo é ser feliz. E eu falo assim, isso não pode ser um objetivo, isso tem que ser uma filosofia de vida. Você tem que sair da cama todos os dias e ter esse alimento de ser feliz. Ser feliz não é uma chegada, não é um destino. Ser feliz é um estilo de você viver feliz. Então, o teu negócio, aquilo que você faz, ele tem que estar gerando felicidade para você. Aqui atrás está a frase, né? Inspirar, a felicidade está aqui. Né? A felicidade está aqui. A gente vai falar do propósito depois do Ricardo Sushi. Então, assim, o teu negócio só vai crescer quando você estiver feliz com ele. Porque a energia do dono está lá. E essa energia do dono, a energia do Ricardo, eu tenho certeza que, por que tem fila? Que ele ampliou o espaço e ainda tem fila, é referência nacional, porque a felicidade dele, no negócio dele, ela impacta em tudo, nos colaboradores, no produto, no ambiente, e o cliente sente isso. O cliente sente essa felicidade, né, no seu negócio. É isso, Ricardo? É isso aí. Muito bem. Então, naquela conversa, o Thiago começou a me fazer algumas perguntas e tal. Ricardo, o que te tira da cama todo dia?
né? O que que te... E a gente foi trabalhando, ele começou a colocar para mim a importância de tu ter uma cultura, né? De tu tomar decisões em cima do teu código de cultura. Então é tu viver, para quem tá começando quem quer empreender, quem é intraempreendedor, enfim, cara, o mito do empreendedor é para todo mundo, independente, é uma escola de vida e ele fala muito disso, porque normalmente quando que se começa uma empresa, o cara é muito bom, o cara trabalhou 10 anos numa malharia e ele é um excelente costureiro, entende todos os processos, vai montar uma malharia. E aí o que acontece? Ele não tem dentro dele, o empreendedor, ele não tem dentro dele o administrador, ele é só o técnico, ele vai querer abraçar todas as funções, ele não sabe contratar, ele não sabe motivar, ele não sabe várias coisas, tem várias chavezinhas ali pequenas que ele não sabe, que dentro de 2 ou 3 anos ele vai olhar para a vida dele e vai dizer, cara, eu era mais feliz quando eu era empregado, fecha o negócio, às vezes cheio de dívida, né? Às vezes cheio de dívida e volta para lá. E talvez a pergunta que vem na cabeça é assim, tá, Thiago, então eu sou técnico, eu faço um trabalho operacional na minha empresa, mas técnico, então eu não posso empreender? Claro que pode. A questão é, você tem que ter clareza, para mim ser um empreendedor, o que um empreendedor de sucesso, vamos tirar a modelagem do Ricardo, o que um empreendedor de sucesso tem que fazer? A gente vai falar dos 3 grandes poderes mágicos, quem viu a chamada para a live sabe disso, mas a questão é essa visão, o que eu tenho que aprender? O que faz um empreendedor de sucesso? Como é que é um empreendedor de sucesso? Quem eu tenho que ser? Qual é essa visão que eu tenho que ser? E o que eu sou hoje? E aí você enxerga essa lacuna do quanto você tem que se desenvolver. E esse é o desafio, que muitos técnicos que empreendem acham que já sabem tudo, né, Ricardo? E não buscam esse desenvolvimento, não buscam olhar essa lacuna, o que falta para mim ser um empreendedor melhor, um gestor melhor, um técnico melhor, um empreendedor melhor. Você cumpre essas lacunas e aí você vai tornar a sua empresa uma empresa mais, digamos assim, autogerenciável. E uma das questões, quando o Ricardo me procurou, e ele me pediu isso, ele falou, Thiago, eu quero desenvolver uma cultura organizacional. E eu achei muito interessante, porque ele já veio, olha só, com 1 mês e meio de negócio, ele veio, eu quero desenvolver uma cultura organizacional. Pessoal, o que é cultura? O Ricardo falou um pouco antes disso. É uma palavra que é talvez até difícil de definir, mas muito fácil de você entender. Cultura é o seguinte, quando você entra numa empresa e você percebe a maneira que os teus colaboradores atendem os teus clientes, a maneira que aquele ambiente está apresentado para você, a maneira que os colaboradores entre eles se tratam, você sente no ar essa cultura. Cultura é algo que você sente. Você entra num lugar e você se sente bem. Você entra nesse lugar e você quer voltar. Ali tem uma cultura forte. Ali tem algo desenvolvido por trás, nos bastidores, né, Ricardo? Exatamente. Depois você pode contar um pouquinho, que a maioria das pessoas não sabe, mas ali tem uma cultura forte. Então essa cultura, ela é balizada pelo quê? Pelos valores da organização. Esses valores são os norteadores do que o colaborador tem ciência de fazer, de o que é importante para essa organização. É baseada por missão, por visão, por propósito, mas como o Ricardo falou, não é algo que está no quadrinho, não é algo que está na parede, é como que os meus colaboradores, como a minha empresa vive isso. Como é que a minha empresa vive a minha visão, vive a minha missão, vive os valores. E isso não é modismo. Quando isso funciona, quando isso é vivido na prática, faz a grande diferença. Negócio bem interessante, Thiago, só pegando o gancho, né? Fato real que aconteceu, um grande amigo meu que é empresário, ele estava aqui, a gente conversando, eu estava sentado com ele tomando um chopp aqui dentro do restaurante, e a gente falando de propósito e tal, e papapá, ele disse assim, cara, propósito isso aí é balela, propósito é dinheiro no bolso, se não tiver propósito, e beleza. E eu não vou discutir com o cara porque é o pensamento dele, eu não estou aqui porque a mudança ela tem que partir de dentro das pessoas. A gente está aqui conversando, a gente está com 130, 140 pessoas aqui simultaneamente ouvindo a gente. Cara, se tocar o coração de vocês, ótimo, vocês estão aqui porque vocês querem. Agora não vou ser o chato que vou dizer, não, porque tu tem que fazer. Cara, eu digo o que eu fiz, que deu resultado para mim. Depende de ti querer fazer ou não. O que eu fiz foi justamente o que o Thiago falou. Cara, por que pessoas têm sucesso e por que pessoas não têm sucesso? Quais são as atitudes das pessoas de sucesso? Qual é, tipo, as grandes empresas, as empresas que eu admiro, o que elas fazem? O que elas fazem com os colaboradores dele? O que elas fazem com os clientes dele? E modelei para o meu negócio. E seguindo a conversa com esse meu amigo que disse que cultura não dá dinheiro, que cultura não sei o quê, e a gente falando, a gente ficou umas 2 horas conversando, num ponto da conversa ele disse, cara, pô, tu vê, a gente tem 20 anos de empresa e a gente tem 21 funcionários, mas a gente vê empresas que, do mesmo segmento que o nosso, que tem 5 anos, os caras têm 200 funcionários. E fatura milhões e atende. Esse cara, lembra daquele negócio que tu me falou que cultura não dá dinheiro, que propósito não enche o bolso de ninguém, que não paga boleto? Cara, se tu não tiver cultura... na verdade, todo mundo tem cultura, né, Thiago? Todo mundo tem cultura. Cultura é um negócio que já está dentro da gente. Agora a gente precisa desenvolver e tem algumas coisas que a gente tem algumas crenças, algumas coisas que vieram
dos nossos pais, dos nossos avós, algumas crenças, várias crenças, desde dinheiro, de prosperidade, enfim, que a gente pode mudar, né? A gente precisa trabalhar. Se a gente vê que isso está errado dentro da nossa cultura, a gente vai lá e muda, né? E hoje eu estava em Blumenau, dei uma palestra lá de manhã também, e isso, você pode dar um exemplo depois do teu restaurante, que também tu me contou esses dias, Ricardo, de uma situação que aconteceu aqui. Cultura é o seguinte, teve duas situações que aconteceram numa grande rede mundial de fast foods, eu estava lá no shopping, e o que acontece? Uma das ocasiões eu pedi um lanche lá, na praça de alimentação, e aí veio o lanche errado. O meu menino levou lá, na hora eles trocaram. Hoje, o Augusto, meu filho, queria um sorvetinho lá. Pegou um sorvete, na hora que ele pegou o sorvete, ele deixou cair na frente do colaborador. O colaborador foi rápido, era, né, uma sorveteria lá, foi rápido, já colocou um guardanapo embaixo, assim, não deixou nem ele se sujar, disse, isso aqui deixa que eu jogo fora, já vou te dar outro, nem questionou. Então a cultura faz isso dentro da sua empresa, o colaborador sabe exatamente o que fazer para agradar o cliente ou aquilo que está de acordo com o que é importante para a organização. Fala um pouco do que aconteceu uma vez contigo aqui também. E assim, cultura, quando tu tem um código de cultura definido, quando tu vive a cultura da tua empresa, mas assim, é claro, não adianta tu chamar o Thiago amanhã e dizer assim, Thiago, eu quero um código de... Ou tu ir lá no YouTube amanhã, tem milhares de pessoas ensinando como criar. E qual que é a nossa missão, né? Na faculdade, a Bia, Corvette by Bia, né? Se formou comigo aí. Obrigado, Bia, por estar me acompanhando. Criar a missão, a gente sentava assim e criava missão. Cara, não, é algo que está dentro da gente, a gente tem que tomar as decisões. Por exemplo, um exemplo que eu fiz, por exemplo, algumas atitudes que a gente toma, né? Eu tive que demitir 2 dos meus melhores colaboradores, né? Porque normalmente a gente contrata por técnica, né? O cara é um excelente técnico, demite por comportamento, né? Então, 2 dos meus melhores funcionários, eu tive que mandar embora em um momento que eu não poderia mandar embora, mas o que eu olhei? Eu olhei para o código de cultura da minha empresa. Dentro da minha empresa, um dos nossos valores é trabalho em equipe e respeito. O cara faltou com respeito uma vez, a gente conversou, faltou com respeito a segunda vez, a gente conversou na terceira vez, o cara era meu melhor vendedor, o melhor de todos. Eu olhei para o código de cultura, cara, se eu não fizer isso, eu vou estar mostrando para os meus colaboradores, para o restante dos meus colaboradores que isso aqui não serve para nada. Entendeu? Não é para dar exemplo. Eu não mandei embora para dar exemplo. Eu mandei embora porque a nossa cultura, os nossos valores estão lá. Trabalho em equipe, respeito, companheirismo são os nossos valores. Então, cultura forte é isso. É aquilo que tu faz, né, Thiago? Independente das consequências. Tu olha, quando tu vai tomar uma decisão de contratar alguém, cara, beleza, essa pessoa já fez isso e aquilo, ela está de acordo com a nossa cultura, ela vai se encaixar com o nosso time, né? Um fato bem interessante, eu estava em São Paulo, faz uns 20 dias mais ou menos, e um pessoal veio jantar aqui, uma mesa com 4 pessoas, o garçom pediu um combinado, eram 2 combinados, 23 peças, foi só um para mesa, e tinha outros pratos e tal, foi só um para mesa. O pessoal pediu, veio só um, beleza. Ele veio, falou com o sushi man não atendeu, de correria, tinha fila, esqueceram de mandar o outro combinado. Deu 1h15, esse pessoal levantou e foi embora. Veio pagar no caixa, deu tudo certo. Deu certo, mas nisso o menino do caixa já estava sabendo que não tinha esse combinado, daí eles explicaram. Aí o Leandro, não sei se o Leandro está me assistindo, o Leandro conversou com eles, não, deu tudo certo, só que o combinado demorou 1h15, agora a gente já está indo embora. Não, mas a gente faz rapidinho, não. O que ele fez? Ele pegou, descontou o valor do combinado, fez um vale no valor do combinado, entregou para eles e disse assim, a gente faz questão, a gente sabe que esse valor aqui não vai reparar o que vocês passaram aqui dentro do restaurante e tal, mas a gente está dando de presente para vocês, para que vocês voltem e para que vocês nos deem outra chance de reparar isso, porque o nosso intuito não é esse, o nosso intuito é proporcionar felicidade para as pessoas. Então isso é cultura, gente, isso é propósito, isso é cultura forte, sabe? Eu não estava aqui, eu estava em São Paulo, ele fez isso sem falar comigo, ele não sabia se ele ia ter que pagar esse valor do bolso, ele não sabia se ele ia levar uma mijada, o que ia acontecer. Ele simplesmente pegou e fez o vale, por quê? Atitude de quem está comprometido, de quem sabe os meus valores, de quem conhece os meus princípios, atitude que o Ricardo faria. Então, a partir do momento que tu tem uma cultura forte, cara, tu não precisa, não é o olho do patrão, entendeu? É o olhar que tu tem sobre as pessoas, o que tu faz pelas pessoas, pelos teus colaboradores, é eles que vão ser o teu olho, entendeu? Eu estar aqui é importante, eu sei que é importante, eu sei quantos os clientes gostam quando eu estou aqui, quanto se sentem seguros, e eu adoro estar aqui, eu estou aqui todo dia, cara,
Porque eu amo isso aqui, entendeu? E eu lembro, né, esse letreiro, a felicidade está aqui, ele não é por acaso, ele não é porque ele é bonito ou ele é para tirar foto, é porque realmente, uma coisa que eu digo para vocês, todos vocês que estão me assistindo, provavelmente são meus clientes e tal, né? Já vieram aqui. Me diz uma coisa, se vocês viessem aqui no Ricardo Sushi, fossem mal atendidos, atendimento grosseiro, restaurante sujo, produto ruim, chegasse no caixa, todo mundo te tratasse com desprezo, faria sentido vocês tirarem uma foto nesse letreiro e postar? Não faria sentido. Só faz sentido, tá? Só faz sentido quando tu sente com o coração, né? Quando tu sente com o coração. E isso é interessante, Ricardo, que a gente fez, olha só, com a equipe. Você Exatamente. não constrói você tem os seus pilares como empreendedor, aquilo que para você é importante, mas a equipe está no dia a dia, ela percebe aquilo que acontece no dia a dia da sua empresa, da sua organização, e a gente construiu, a fazer 1 ano e meio atrás, aí, um pouco, mais ou menos isso, um ano e meio atrás, que tinha 2 meses de restaurantes, a gente construiu, junto com a equipe naquela época, essa percepção de o que é a nossa missão? Porque o que é uma missão dentro da sua empresa? A missão é o que você faz bem, aquilo que você tem que fazer bem no dia a dia. Qual que é o nosso sonho? Os colaboradores responderam, enfim, alguns questionários, o sonho dessa equipe olhando para o Ricardo Sushi. Qual é o sonho deles em relação a isso? E a gente olhou um pouco dessa questão dos valores, o que é importante para a empresa. E dentro disso a gente conseguiu, dentro dessa história, olhando vários cases de atendimento, vai para a prática desses atendimentos, a gente conseguiu extrair, identificar algo que já existia, porque a gente conseguiu extrair o propósito. O propósito dentro da organização é uma coisa que já existe. Talvez ele só não está claro para a sua empresa, para você, o teu propósito, mas ele já existe. E esse propósito é o que responde uma pergunta: por quê? Por que o Ricardo Nardi tem uma empresa que se chama Ricardo Sushi? Por que ele tem um restaurante de sushi? Por que ele abriu isso? E às vezes é algo que estava muito na intuição, no sentimento, mas ainda não estava claro. E quando a gente começa a conectar os pontos, né, Ricardo? Exatamente. Olhar para a história do Ricardo, lembra, desde os 8 anos fazendo comida em casa, depois fazendo, né, refeições nas festas de igreja, chamando os amigos em casa, estava tudo muito envolvido com reunir as pessoas, porque isso tinha felicidade. Então, entendendo a história do Ricardo, entendendo a história que impactou em vários atendimentos, que a gente analisa os atendimentos, aquilo que acontece que emociona, né, os colaboradores, aquilo que acontece que emociona os clientes no dia a dia da organização, ali a gente extrai a essência. E a essência ficou muito clara, né? Qual foi a essência, Ricardo, do propósito? Inspirar e gerar felicidade, né? Então, quando o Thiago perguntava, cara, mas por que tu faz o que tu faz? Não para mim, com a equipe, porque não foi o Ricardo que criou, né, o nosso código de cultura, foram os colaboradores. Foi um trabalho tenso, né, Thiago? Foram uns 3 meses aí, reuniões, Google Docs, reúne a galera, tipo assim, cara, tu reunir. A primeira vez, pra vocês terem ideia, o primeiro trabalho que a gente fez foi num sábado, 7 horas da manhã, né, Thiago? 8 horas da manhã? Sim, 7, 8 horas da manhã. Cara, depois eles terem trabalhado até tarde. Eu fui buscar, a gente fechou o restaurante 1 hora da manhã, 7 da manhã era o treinamento com o Thiago aqui, com eles. Eu busquei 4 colaboradores em casa, porque, cultura, vamos trabalhar busquei 4 colaboradores em casa, tá? 4 colaboradores em casa. Eu busquei, a Renata buscou, a Renata tá me acompanhando aqui, pode confirmar. A gente foi buscar na porta, eles. Depois a gente teve mais 4 encontros. Eles estavam todos eles aqui, todos, 10 minutos antes do poder que esse cara tem de engajar as pessoas, sabe? Isso não é mérito meu. Não é mérito meu, isso foi mérito do Thiago, porque ele conseguiu mostrar para os meus colaboradores a importância disso, o quanto isso era importante. Vou dar um exemplo bem rápido, não sei se eu estou pulando o nosso script aqui, eu estou falando aqui. A gente tá... Galera, vão dizendo aí se vocês estão gostando, se está legal pra gente também ter um feedback, a gente se anima aqui, né? Isso é importante porque gente, o Ricardo faz palestra, eu faço palestra no ao vivo, a gente tem um feedback instantâneo das pessoas, né? Exatamente. Percebe se está gostando ou não. No online é um desafio, mas eu estou vendo que bastante gente está comentando. Quem está curtindo aí, deixa o comentário, inclusive... Fala se faz sentido, se está ok. Se faz sentido, inclusive isso eu levo para as minhas palestras, tá? Se tu tem uma empresa, se tu quer fazer uma palestra motivacional para tua empresa, se tu é aluno universitário, tipo, que tu quer uma aula de empreendedorismo lá, que quer que eu vou lá falar, isso que eu falo, faço de graça, faço por prazer. O Thiago é a vida dele, né? Ele vive disso, é um trabalho mais profundo e tal. Eu conto a minha história, conto o que eu aprendi com o Thiago, né? Na verdade, ele é meu mestre, assim, né? Então, eu faço isso com muito prazer e o que eu estou fazendo aqui é praticamente aquilo que eu faço nas minhas palestras. É importante de ter uma cultura clara, né? Uma missão clara. Qual que é a nossa missão? Inovar continuamente na elaboração, preparação de pratos, drinks e coquetéis para surpreender e proporcionar momentos únicos para a nossa comunidade, clientes e colaboradores. Por que o Ricardo faz a campanha em outubro e 10% do drink é revertido para o Outubro Rosa? Comunidade.
Por que o Ricardo leva todos os funcionários dele com família para o Beto Carreiro para passar um dia lá com tudo pago? Colaboradores. Outra situação, por que a gente tem todo mês os especiais? Por que a gente faz os eventos para clientes, né? Então são os 3 pilares que norteiam o nosso propósito. Não sei se faz sentido para vocês, se vocês conseguem perceber a importância. Uma decisão, algo que eu fiz, por exemplo, assim, porque todo mundo acha que, Ricardo, mas pô, tu levar os teus funcionários pro Beto Carreiro com tudo paga porque tu tá ganhando muito dinheiro. Eu não consigo. Cara, pensa ao contrário. Eu ganho dinheiro porque eu faço isso. Porque o universo devolve, entendeu? Todas as ações que eu faço para os meus colaboradores, eu faço questão de ter a família deles junto. Para quê? Para que eles entendam que, por exemplo, assim, o cara tem que sair num sábado, 7 horas da manhã para fazer um treinamento, a importância disso. Outra coisa, os seus funcionários, eles passam, que é o caso dos meus, que não muda nada, só muda o endereço, eles passam mais tempo na empresa do que com a família. Então nada mais justo de eu fazer um churrasco, eu trazer o filho dele, eu alugo pula-pula, eu coloco brincadeira, eu coloco o palhaço para pintar, justamente para quê? Para que quando o pai vai se despedir do filho e dizer tchau, filho, a mãe está indo trabalhar, o filho se sinta seguro, não, ela está indo trabalhar com orgulho, sabe? Porque ela vai trazer o melhor para nós. Cara, por exemplo, assim, pequenas atitudes, tá? Tu não precisa gastar muito, cara. Um negócio assim, faz um mês mais ou menos, janeiro, aqueles dias de muito calor, eu acordei, eu tinha ido dormir um sono à tarde, eu acordei, eram umas 2h30 da tarde, assim, e tem uma galera que começa a trabalhar aqui 1h30. Eu acordei, fui lá na geladeira, peguei um cacho de uva gelado, sentei assim, comecei a ler um livro e comecei a comer aquela uva, daí eu disse assim, cara, que coisa boa, né? Um calorzão assim à tarde, na hora eu peguei o celular, mandei pro Kleber, que é o nosso comprador, que é o menino que cuida das compras pra mim, disse assim, Kleber, a partir de hoje, 2 dias por semana vai ter o dia da fruta no Ricardo Sushi. Banana, melancia, uva, laranja, 2 vezes por semana. Cara, eu pensei, cara, se é bom pra mim, pra eles também deve ser maravilhoso, né, cara? Deixa eu fazer uma pausa aqui na fala do Ricardo. Olha só, uma das perguntas que eu mais ouço dos empreendedores é, Thiago, como é que eu faço o meu colaborador ter visão de dono, ter cabeça de dono? Aí vem essa questão que o Ricardo acabou de falar aqui, O quanto você está pensando nele como dono da sua empresa? Porque para ele agir como dono, você tem que tratar ele como uma pessoa que usufrui também dos bônus que a sua empresa tem. Seja levar para fazer algo diferente, trazer a família. Eu estou lá na minha casa, exemplo do Ricardo, está lá na casa dele, pensando como ele pode fazer para transformar o ambiente da empresa dele melhor para o colaborador dele. Será que você que tem uma empresa, um negócio, está pensando nesse nível? Ou só quer que o colaborador faça a sua parte, dê a sua parte e tenha essa visão de dono, mas a contrapartida não vem? É uma via de mão dupla, né, Ricardo? Exatamente. Cara, quanto custa isso, cara? R$10 de fruta por semana? R$20 ou R$50 no mês dá R$300, cara. E aí assim, cara, ele se sente feliz, ele vai melhorar a qualidade de vida dele, ele vai melhorar a saúde dele, entendeu? Porque normalmente, seja em malharia ou seja aqui não é diferente, aqui eles não comem sushi, eles têm janta, todo dia tem uma janta e tal, mas é uma massa, uma carne, é um prato pesado. Pô, o cara depois da janta ele tem a fruta, sabe? A gente tinha um problema aqui de rotina, não conseguia fazer, voltei agora, uma das minhas metas, 2020 a gente conseguiu implementar horário, então todo mundo tem horário, eles sabem que tal horário eles vão parar e vão jantar, independente se está caindo um terremoto ou o que está acontecendo, ele vai ter aquele horário. Cara, são coisas pequenas, eu sempre falo, né? Tu não precisa ter uma grande empresa para pensar como uma empresa grande, sabe? Cara, tu não pode dar um dia de fruta pro teu funcionário, tu tem uma malharia, tu tem uma oficina mecânica, tu não pode um dia lá no mercado, o dia da promoção, vai no dia da promoção, cara, vai na terça da fruta lá, na sexta do não sei o quê, vai lá e compra uma melancia grande e gela lá e dá lá pros teus funcionários, cara. Tem trabalho, tem persistência, tem aprendizado. Então, muitos empreendedores acham que, eu não tive sorte. Mas o quanto você está se preparando. Tem uma frase que, se não me engano, até do Ayrton Senna, quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte, né? E o treinar no empreendedorismo é o quanto você vem se desenvolvendo, o quanto você vem buscando melhorar a sua mentalidade, o seu modelo mental de empreendedor. Ou você está o mesmo modelo mental, você não faz nada diferente há 3, 5 anos. Queria que o Ricardo falasse um pouco dessa busca do desenvolvimento, então, Ricardo. Exatamente. Já assim, de antemão, parabenizar todos vocês, tá? Deve ter rodado aí umas 400, 500 pessoas nessa live. A gente está com 88 agora que está só no YouTube. Muita gente estava no Instagram, conexão ruim e tal. Porque, cara, esse é o primeiro passo. Aquilo que eu falei no começo. Cara, não adianta tu ir para São Paulo e pagar R$40 mil numa imersão, visitar o... tipo, esses dias tinham... Cara, o Tony Robbins, porque eu vou pro Rio ver o Tony... Cara, não vai mudar nada, cara, se tu não dá o primeiro passo. Entendeu? Porque o mais importante é dar o primeiro passo. Qual que foi o meu primeiro passo? Cara, tem alguma coisa errada. Procurei o Thiago. Entendeu? Thiago, a gente fez o alinhamento, fez essa questão e aí eu não parei. Aí eu fui para outros treinamentos, conheci outros treinadores.
Enfim, 2019, para vocês terem ideia, eu investi 60 mil reais em treinamento, né, meu e da minha equipe. 2019, cara, eu poderia ter trocado de carro, poderia ter começado a construir uma casa, poderia ter feito qualquer coisa, cara. Mas eu sei o quanto é importante a gente perceber, sabe? Mudando, além disso, né, algo bem importante que foi agora esse final de semana até que um cara me falou isso. Cara, o cara me disse assim: Ricardo, o que tu tens que fazer é o seguinte: pega o teu lucro, tua meta de lucro é um valor X. Em cima do teu lucro, fatia ele em percentual. 50% eu vou aplicar numa aplicação, vou colocar na poupança, 20% eu vou investir em treinamento e 20% eu vou reinvestir no negócio e 10% eu vou torrar, vou gastar como se fosse nada. Aí não importa se o teu lucro é 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, e tu vai fazer de acordo com esse percentual, tu vai fatiar, tu vai ter a tua programação. Não, eu sei que esse valor aqui é o que eu vou investir em treinamento. Mas antes de sair investindo em treinamento e comprando livro e treinamento caro, cara, faz isso que tu estás fazendo, fica acompanhando a live, escuta quem teve resultado. Tem vários, além do Thiago, tem várias outras pessoas que trabalham com desenvolvimento, mas vocês agora estão aqui no canal do Thiago, se inscreve lá, todo dia tem conteúdo, cara, conteúdo riquíssimo, sabe? Não adianta tu buscar um treinamento de 5 mil reais, de 20 mil reais, de 60 mil reais, se tu não conseguiu pegar aquilo que é de graça. Isso. Né? E de pessoas que têm resultado. Eu tô aqui porque eu tenho resultado. Vocês estão aqui assistindo a gente, cara. Vocês imaginam, a gente está aqui em Ibirama, cara, uma cidade de 18 mil habitantes. Exatamente. 2 caras, né, Thiago, e começaram do nada com quase 500 pessoas assistindo a gente, cara. Entendeu? Começamos do nada. Talvez muito abaixo do que a maioria de vocês que está aí. Então é a busca, é o querer, né, Thiago? É ter o propósito, viver o propósito, e é isso que vai fazer a diferença. E como eu já falei, tu não precisa ter uma grande empresa para pensar como uma empresa grande. Cara, como que o Ricardo chegou onde ele chegou? Como que qualquer empreendedor de sucesso, como que o Aires Marquete chegou onde ele chegou? Como que vamos usar exemplos da nossa região, como que o Getúlio lá da Brenda Confecções chegou onde ele chegou? Cara, beleza? Tem coisas do Aires Marquete que eu não concordo. Muda. Tem coisas do Oscar que eu não concordo. Muda. Tem coisas do Ricardo que eu não concordo. Muda. Usa o que é bom. Usa o que faz sentido pra ti. Entendeu? Porque nem todo mundo... Se o cara chegou onde ele chegou, não foi por acaso. Não foi por acaso. Se eu cheguei onde eu cheguei, não foi por acaso. Não foi sorte, cara. Não existe uma fórmula mágica, mas existe um modelo padrão, um comportamento que pode ser seguido, que a tendência de você seguir é a tendência de dar muito mais certo do que errado. O maior erro do empreendedor é ele achar que ele pode fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho. E aí, muitas vezes, ele não vai nem ler um livro, não sai nem para conversar com outros empreendedores. Então, quantas vezes o empreendedor se fecha no seu próprio mundo e aí é que ele mais perde? Não ter contato com outros empreendedores, não trocar ideia com outros segmentos, inclusive, né, Ricardo? E mais do que trocar ideia, sempre você tentar extrair isso. O que eu posso aplicar dessa conversa na minha empresa, na minha vida? Se eu li um livro, eu fiz um curso, o que disso eu vou aplicar para gerar um resultado diferente? Porque não adianta também você fazer 10 cursos e ficar só na teoria. Eu particularmente, eu li 3 livros no ano passado. 2019 eu li 3 livros, cara. Eu não tenho vergonha de dizer. É orgulho, cara. Eu li 3 livros, cara. Tem gente que fala assim, eu li 50, e eu pergunto assim, nos treinamentos acontece, Thiago, eu leio 10 livros por mês. E, cara, que legal. Me fala um pouquinho de que você aplicou dos últimos 2 livros que você leu. O que você lembra, o que você aplicou. Aí a pessoa tem um branco. Então, mais vale você ler um livro o ano inteiro, mas aquele livro que faz a diferença, que você aplica 2, 3 coisas. Porque, olha só, livro é teoria? Não é. Sabe o que é um livro? O livro é uma pessoa que já teve muita prática. A pessoa que escreveu o livro, claro que você tem que selecionar bem o livro, mas o Ricardo falou do livro, por exemplo, do Mito do Empreendedor. É alguém que já vivenciou muito, esse é um consultor externo, é um consultor americano que trabalha só com pequenas empresas, então ele já vivenciou tanto aquilo que ele escreveu um livro. Então o livro é o resumo de toda a vida de uma pessoa, muitas vezes, da experiência de décadas que ela tem em um determinado assunto e que ela está te entregando num livro. E cabe você ter essa percepção de tirar aquilo e aplicar. Exatamente. Vamos entrar nos pilares, Thiago? Vamos lá. Galera, daqui um pouquinho tem várias aqui, a Xalana fez um comentário, muita coisa ao nosso alcance de graça, a diferença, conhecimento ninguém tira de você, tá top essa live, parabéns. Ricardo e Thiago, parabéns, fantástico, parabéns. Da Josi, história incrível, Ricardo e Thiago também, obrigado a vocês por compartilhar. A gente está acompanhando aqui, tá? Depois a gente vai abrir para perguntas no final. A Beth final. Perguntou quanto vocês deveriam assistir essa live, muito bom. Isso aí, por isso que a gente pediu para vocês compartilhar lá, porque a gente sabia que era importante. E assim, né, Thiago, um dos pilares, né, que eu tenho e tu tem, né, é sempre entregar mais que o combinado, né?
Cara, a gente veio pra cá às 3h30 da tarde, saímos daqui às 5, voltamos e não sei que hora a gente vai sair daqui, porque se não for para entregar mais que o combinado, não sai de casa, tá? Não dá a tua palavra para alguém se tu não pode cumprir. Não, primeira coisa assim, dentro do teu pilar, de tu buscar o teu propósito não marca 8 horas da noite se tu não consegue chegar às 8. Primeira coisa, se tu não consegue cumprir um horário, cara, se tu já tá tudo errado, né, Thiago? Começa a repensar. Começa por aí, cara. É compromisso, é entregar mais que o combinado. Pra gente fazer essa live, a gente estudou. A gente tá 15 dias trocando WhatsApp todo dia. Eu acho que tem mais de 5 horas de WhatsApp. Thiago, vamos fazer isso, vamos falar aquilo. Entregar mais que o combinado. Esse é o primeiro passo. Porque o combinado todo mundo já espera. Um sushi bom, cara, é o básico. Se eu não tenho um sushi bom, eu não posso nem abrir esse negócio aqui. Entendeu? Um ambiente agradável já começa, né? Já começa a ficar diferente. Uma caneca de unicórnio pro teu filho tomar um suco de unicórnio, pô, já tô entregando mais que o combinado. Quem faz isso? Cara, uma caneca de unicórnio é R$50, tem aí 1 ano e meio, quebrou 1, 2 até hoje, entendeu? Quanto custa? E aí começa, isso é entregar mais que o combinado. Não é tu querer fazer, abraçar o mundo ou achar que, cara, é os pequenos detalhes, entendeu? É surpreender as pessoas fazendo uma live de qualidade, por exemplo. Eu tenho certeza que dessa live aqui, sei lá, 20, 30, 40, 50 pessoas vão vir aqui no restaurante e vão falar essa semana, né? Cara, quanto custa pra gente fazer essa live? O tempo, dedicação, o empenho, né, cara? Eu sempre falo, o que é mais importante que uma pessoa pode dar para você que está aqui assistindo e para nós, o mais importante dessa pessoa é o tempo. Porque até você pode ter muito recurso financeiro, mas se você não tiver tempo para usufruir, por exemplo, desse recurso financeiro, o tempo é o ativo mais valioso que nós temos. Então, por que a gente está aqui entregando o tempo e vocês estão entregando gratidão por vocês estarem entregando o tempo de vocês para nós também aqui? Porque, afinal de contas, se não fosse vocês aqui, ó, mais de 500 pessoas que passaram por essa live entregando o seu tempo, não faria sentido a gente fazer. Mas por que a gente faz isso, né, Ricardo? Aí você, como empreendedor, começa a pensar também. Para você pensar em melhorias no seu negócio, para você pensar em detalhes como uma caneca de unicórnio para melhorar a experiência do meu cliente, você tem que amar aquilo que você faz. Se você está num negócio por dinheiro, esquece. Porque esses dias uma pessoa veio falar, Thiago, eu trabalho com palestra. Uma pessoa falando para mim, eu trabalho com palestra, trabalho com treinamento, mas eu não faço live, porque assim, eu não gosto de ficar respondendo pergunta para as pessoas. Olhei para a pessoa assim, olha, você está no negócio errado. Eu não vou citar nomes por uma questão ética, é óbvio, mas assim, isso você pode, se você tiver uma loja de sapato e não gostar de atender uma cliente, trazer 10, 20 caixas para ela provar, não sentir prazer em ver as pessoas saindo de lá bem vestidas, você está no negócio errado. A gente tem uma outra empresa aqui em Ibirama, que eu inclusive fiz um trabalho também, que é a Santa Moda, que também extraiu o propósito, e está muito claro o quanto elas amam fazer isso, quanto elas amam deixar as pessoas se sentirem mais plenas, mais realizadas. Então, assim, primeira regra de ouro do empreendedorismo é você amar aquilo que você faz. Se você não se identifica, não ama, não gosta, você não vai ter ideias para melhorar, você não vai investir em desenvolvimento, você não vai acreditar nos colaboradores, que você só quer sugar o dinheiro daquilo. Exatamente, os colaboradores vão sentir isso, né, Thiago? Então a entrega que eu tenho com eles, como que tu... Cara, eu vou falar agora para vocês um negócio que chega até me arrepiar assim quando eu conto, né, cara? Há 2 semanas atrás eu estava em São Paulo, eu viajei na quinta. Tem um colaborador meu, o João, né? Todo mundo conhece ele por JP, ele sempre foi um menino, trabalhou na choperia, trabalhou no mercado, sempre foi um menino largado, ele está comigo aqui já há 1 ano e 3 meses, né? O JP pegou um furúnculo debaixo do braço, furúnculo, mas uma bola horrível, cara, um furúnculo. Eu nunca tive, mas quem diz que é uma dor. Cara, ele veio trabalhar, ele não me ligou, ele não falou nada. Ele veio trabalhar no sábado e no domingo com o braço levantado, ele atendia as mesas com o braço levantado. Eu não tava, ele sabia que eu precisava dele, era dia de muito movimento. Beleza, eu cheguei na segunda, na terça-feira de manhã eu estava aqui, ele veio, parou o carro aqui na frente, ele viu que eu estava aqui, ele veio aqui, trouxe o atestado, me mostrou, disse, ó, Ricardo, o atestado, o médico me deu 3 dias, porque ele não consegue cortar agora, porque tá muito verde, tem que esperar secar e tal. Daí, porra, eu olhei pra ele e disse, cara, tranquilo, fica em casa, mas se tu quiser eu venho. Eu disse, não, cara, fica em casa de boa, se tu tiver melhor na quinta, eu viajo na quinta, se tu tiver melhor, não, quinta-feira eu tô aqui. Então, cara, tá entendendo? Eu nunca tive até hoje, 1 ano e 7 meses de restaurante, eu nunca tive uma falta. Eu nunca tive alguém, por exemplo, assim, já aconteceram situações, por exemplo, que o cara quebrou a moto no meio do caminho, não conseguiu chegar. Tive alguns casos de atestado, por exemplo, o cara foi no hospital de manhã, já me avisou, Ricardo, já estou aqui 2 horas, não sei o que vai acontecer, talvez eu não vou trabalhar hoje, mas nunca aconteceu, por exemplo, assim, ó, de eu chegar num sábado à noite, por exemplo, e 2 funcionários me deixar na mão não vir trabalhar, nunca. E olha o ramo, né? O teu ramo é um desafio isso. E detalhe, independente se ele é fixo ou se ele é freelancer. Olha só. Tá? Independente, porque tipo assim,
o cara que trabalha comigo, nunca aconteceu isso, nunca. Isso é um orgulho muito grande para mim e mostra que realmente eu sou uma inspiração para eles, entendeu? Que apesar de eu cobrar, porque não pensem que é Mumu trabalhar comigo, tá? Não pensem que é passar a mão na cabeça, porque não, porque é pau todo dia, escorregou, o bicho pega, mas eles sentem de mim, eu transmito para eles isso, a segurança de que daquilo que eu faço, a transparência, né, de saber quanto que fatura, o porquê que não pode ser jogado fora desse jeito, o porquê que tem que ser cortado daquele jeito, porque eu vejo que a maioria das pessoas trabalha na empresa, tu vai lá e pergunta, o que tu faz? Eu corto o fio, sou revisora, mas não sabe o porquê, né, não sabe a importância daquilo, qual que é o sentido daquilo. Inclusive, Thiago, agora é um trabalho que eu tenho feito, né, a gente já trocou algumas ideias sobre isso, eu estou implementando os processos e colocando, além da missão da empresa, tem a nossa missão. Qual que é a missão do Ricardo Sushi? Qual que é a missão do cargo? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia da missão do cargo. Então, por exemplo, o meu Sushi Man, qual que é a missão? Entregar o prato, ele é o artista, né? A missão dele é entregar, elaboração de prato, criação de formas e tal, impressionar com os olhos. Mas qual que é a missão do cargo em si? A missão do cargo, né? Essa é a missão do cargo. Qual que é a missão do meu garçom, por exemplo? É a felicidade do cliente. Né? O propósito do meu garçom é a felicidade do cliente. Por quê? Porque não adianta o meu sushi man preparar um prato lindo pegando fogo e o garçom vem te atender com uma cara de bunda, chega, joga o prato em cima da tua mesa, derrama tudo e vira as costas e vai embora, não te explica o prato, não tem um bercinho de show e a tua mesa não está arrumada. Então vocês estão... Faz sentido para vocês que quando o garçom olha e diz assim, cara, a missão do meu cargo é entregar a felicidade pro cliente, é diferente do que, o que tu faz? Eu sirvo bebida e tiro o pedido. Tá entendendo? E dentro da empresa de vocês, independente do segmento, eu vi que o pessoal do Laticínio Shopping tá aí, a galera de confecção, várias empresas aí, eu falo bastante de confecção, que é o que mais tem aqui na nossa região, né? Mas enfim, tem donos de outros restaurantes aqui que me seguem também, que estão aí, galera do Tarô Sushi tá aí, do Home Fusion tá aí, Cara, enfim, muita gente. Dentro do teu segmento, todo cargo precisa ter uma missão. O teu cliente ele precisa saber, além da missão da tua empresa, além daquilo que tu acredita, ele precisa saber qual que é a missão do cargo dele. Isso vai fazer muita diferença, muita. Só que não é um trabalho assim, né, Thiago? Tu sabe melhor do que eu. Não é da noite Não pro é um dia. negócio assim, chegar, escrever, a missão do teu cargo é essa, jogou ali e aquilo ali vai entrar na cabeça dele. Porque cultura é um negócio que a gente bate, faz uma reunião, cara, dentro da cultura, o trabalho que a gente desenvolveu com o Thiago tem lá, por exemplo, assim, tem os nossos valores, trabalho em equipe, higiene e limpeza, transparência, ética. E aí a gente desenvolveu as atitudes observáveis. Ética, o que é ética? Tal atitude eu estou tendo ética. Trabalho em equipe. Se eu fizer isso e aquilo, tá sendo trabalho em equipe. Porque o colaborador tem que saber assim, o que eu faço, que quando eu faço eu estou vivendo esse valor. Então, se o meu valor é higiene, limpeza, se o meu valor é ética, o que eu faço no meu dia a dia que quando eu faço significa que eu estou vivendo isso? O Ricardo falou da missão do cargo, né? Se você que tem uma empresa aqui e está assistindo a live, vai amanhã e pega aleatório qualquer colaborador e pergunta assim, você sabe claramente quando você está fazendo um bom trabalho e quando você não está? Aí o colaborador provavelmente vai falar assim, sei. Então fala assim, me explica, quando que você faz um bom trabalho? O que você faz quando você faz um bom trabalho? Talvez o colaborador vai ter dificuldade de falar. E se não está claro para ele o que é fazer um bom trabalho, você tem que rever esses pilares, né, de cultura, de missão do cargo, de valores, que não está alinhado. Então, por isso que muitas empresas acham, muitos empreendedores, a gente está falando isso nos bastidores, né, Ricardo? Você falou no início da live, inclusive, que acha que isso é modismo, que acha que não é modismo quando não se faz bem feito, é modismo quando você não entende como isso fica impregnado no dia a dia da sua empresa. É importante falar também, né? O Thiago falou, como tu sabe que o teu trabalho está sendo bem feito? O dia que eu não levo mijada, né? É uma resposta que vai sair bastante, o dia que eu não levo mijada, né? E assim, gente, eu falando isso para vocês não pensem que a minha empresa é a mais perfeita, tá? Esse processo agora de missão do cargo, de todas essas situações, a gente está implementando agora, entendeu? Agora eu comecei a implementar. E ainda eu faço muita coisa errada, ainda tem muitos indicadores, essa questão dos indicadores. Como eu sei que eu estou fazendo um trabalho bem feito? A gente está fazendo agora, a gente começou a fazer agora com os colaboradores, tem ficha para eles preencherem, todo um relatório. O trabalho de missão, visão e tal, eu comecei com o Thiago há 1 ano e meio. Então é um trabalho formiguinha. Uma evolução, né? Essa atitude do meu funcionário, que ele pegou e deu o vale lá que eu contei para vocês, ele pegou e fez o vale de R$50 e deu para o cliente, aconteceu tem 1 mês. Só que eu desenvolvi, a gente começou o trabalho de cultura há 1 ano e meio. Então não é um negócio que tu vai chamar o Thiago amanhã ou qualquer outro profissional para fazer e vai chegar lá, agora a gente tem a nossa cultura, acabou o problema da nossa empresa. Cara, esquece isso, cara.
Isso é um trabalho que nunca tem fim. Nunca tem fim, nunca tem fim. É uma alimentação constante. É uma alimentação, você tem que todos os dias tu tem que bater. E é importante até porque... por que é importante tu ter isso claro? Porque daqui a um pouco, o teu colaborador, quando tu for cobrar uma atitude dele, ele vai olhar e vai dizer para ti, cara, mas isso está dentro dos nossos valores? Né? Isso está dentro da nossa cultura. Então, agora eu estou começando a chegar nesse ponto, de eles olharem e dizer, cara, tá, mas tu não falou que as atitudes observáveis são essa? Daí dá aquela facada no coração, tu tem que baixar a crista, porque a gente também erra. A gente como ser humano, cara, erra todo dia, toda hora, entendeu? Toda hora a gente erra. Como eu falei, eu tenho tido mais acertos do que a média, né? Mais acertos do que a média, mas continuo errando tanto quanto ou até mais. Por quê? Porque o meu aprendizado é erro e acerto. Eu testo, faz, testa, deu errado. Faz de novo, faz, testa, deu errado. O que isso custa? Tempo e foco. Né? Como tem aquele meu vídeo no Instagram que eu falei sobre foco. Foco não é aquilo que tu quer, é aquilo que tu se abstém. Né? Porque muitas vezes eu poderia estar na praia, sei lá, eu poderia estar fazendo churrasco, eu poderia estar... Como hoje, né, cara? Segunda-feira é o teu dia de descanso, segunda-feira né? é o meu único dia de descanso, né? De descanso na semana, né? E a gente está aqui, né? Praticamente o dia todo em função dessa live. Né? Então isso que é foco, não é exatamente aquilo que tu quer. Ah, meu foco é abrir 5 filiais lá. Isso é a tua meta, né? Digamos assim, né? Mas foco é aquilo que tu sabes tem. Eu quero emagrecer 5 quilos. Cara, tu vai ter que deixar de ir no aniversário, tu vai ter que deixar de tomar refrigerante, tu vai ter que deixar de comer batata frita, porque não adianta tu ficar olhando para aquela meta de perder 5 quilos e continuar fazendo sempre os mesmos erros. Então, e o capeta ele tá sempre batendo, né? Eu até brinquei lá na live, né? Ele tá sempre aqui. Ô, Thiago, a gente poderia estar fazendo um churrasco hoje, né, Thiago? Exatamente. Inclusive, né? Pô, e o Thiago são parceiros, nunca fizemos um churrasco, né? Tá na hora, tá né? na hora, Tá na hora. Tá na hora. Depois aquele teu... né? A gente poderia estar na pizzaria uma hora dessa, mas, cara, é foco. O que tu quer? Qual que é o meu propósito? Inspirar e gerar felicidade. Vocês estão entendendo por que esse letreiro está aqui? Quando o Thiago, na primeira conversa que eu tive com o Thiago, ele me perguntou algumas coisas e eu disse assim, cara, Thiago, eu adoro dinheiro, sou apaixonado por dinheiro, tá? Só que se eu tiver que optar entre o meu cliente sair daqui feliz e ele pagar R$500 na conta, eu prefiro que ele não pague nada, mas que ele saia daqui feliz. Porque a felicidade do cliente, a felicidade do meu colaborador, inclusive, até vou falar aqui agora, a gente criou uma escala de folga agora, né? E no sábado eu consegui dar uma folga para minha cozinheira, a gente fez uma manobra, chamou minha tia para trabalhar. E aí era umas 4 horas da tarde, ela pegou e mandou uma selfie, ela e as 3 filhas dela passeando, obrigado pela folga. Cara, entendeu? O quanto isso mexe com o emocional dessa pessoa, o quanto ela vai vir trabalhar depois, então é isso. E esse propósito não é um propósito da boca para fora. E os colaboradores do Ricardo sabem disso, é um propósito que... Primeiro que muitos deles construíram esse propósito, não é construir, eles identificaram junto com o Ricardo, já estava claro para o Ricardo, a gente veio nesse trabalho, e para mim estava claro quando comecei a conversar com o Ricardo que esse propósito dele era ver as pessoas felizes mesmo, agora esse propósito tem que virar prática. Então, quando começa a virar prática, os colaboradores percebem, o que vai acontecer naturalmente? Você começa, olha só, quando esse porquê ele está realmente de acordo com o que o empreendedor acredita, você começa a atrair colaboradores, a atrair pessoas que acreditam naquilo que você acredita. Então, o Ricardo tem colaboradores aqui que também querem ver as pessoas felizes, que acreditam que isso é possível, inspirar as pessoas, inspirar a felicidade nas pessoas. Quando o Ricardo atrai clientes que acreditam naquilo que ele acredita também. Então, a proposta acaba repelindo quem não está alinhado com o que você acredita e acaba atraindo e retendo quem está alinhado com aquilo que você acredita. E aí é um outro degrau que se sobe, quando você identifica esse propósito dentro da sua organização e alimenta isso todos os dias. A Bruna aqui, Bax, comentou, a cultura deve ser trabalhada até virar hábito. Vira um hábito quando já é automático, quando a pessoa já faz sem pensar, já está naquele modelo, isso. E esse tempo é muito relativo, às vezes é 3 anos, às vezes 5 anos, até virar um hábito. Então essa cultura acontece de virar um hábito quando o empreendedor está acontecendo agora com o Ricardo. O Ricardo no começo, eu lembro que ele não podia sair da empresa, né? Não podia se afastar da empresa. Para sair um dia para um treinamento, uma vez ele foi num treinamento comigo, Thiago, eu tenho que voltar porque hoje é sábado. Hoje ele fica quantos dias fora, Ricardo? Janeiro eu fiquei 15 dias fora, né? Praticamente 15 dias. Eu fui para São Paulo, fiquei 5, voltei, fiquei 2 aqui, fiquei mais 5, né? Porque essa cultura já está, depois de 1 ano e meio, já está acontecendo. Está no começo, mas está acontecendo de virar um hábito já. Então, e aí um outro pilar, a gente estava falando de 3 pilares aqui, 3 poderes mágicos. Um pilar é a cultura, que está permeando tudo isso que a gente conversou até agora. O outro pilar a gente já falou, que é o pilar do autodesenvolvimento, que é você como empreendedor buscar sempre melhorar, aprender, evoluir e aplicar aquilo que você está fazendo, mas começa com um passo de cada vez.
né? Existe um processo de evolução nisso, então é ler um livro, é ver vídeos aqui no YouTube, enfim. Né? Você sabe qual é o seu momento, o que você tem que fazer daqui em diante, esse é o segundo passo. E o terceiro pilar, o terceiro poder mágico que a gente fala é de que forma que você vai conseguir comunicar para os seus clientes e para os seus colaboradores aquilo que você acredita. Como é que você faz? A gente fala de marketing, marketing às vezes tem uma conotação negativa, mas não é. O marketing é assim, eu quero colocar no vento, eu quero propagar aquilo que eu acredito, eu quero fazer isso chegar nos meus clientes e chegar mais nos meus colaboradores. Eu queria que o Ricardo falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. E quando a gente tem um propósito definido, né? Porque a gente não usa caridade para fazer marketing, né? A gente não usa caridade de forma alguma. E quanto mais tu se aprofunda nessa questão do propósito, quanto mais tu olha para dentro de ti, quanto mais autodesenvolvimento tu tem, a Beth acabou de comentar aqui, né, do que a gente fez para os funcionários no final do ano, tem um vídeo lá também no meu feed, né? Para quem não assistiu, é interessante dar uma olhada em alguns conteúdos que eu tenho colocado lá, que eu mudei um pouquinho o foco do meu Instagram, estou falando pouco de produto, estou falando mais de gestão e desse tipo de coisa que eu sinto que eu posso impactar mais pessoas. O meu produto todo mundo já conhece, já sabe da qualidade. Vocês que estão me assistindo são o meu maior marketing, né? São vocês que falam bem da minha marca. Obrigado pela confiança que vocês têm em mim. Então, por exemplo, assim, final de ano passado a gente abriu, 2018 a gente abriu direto, final do ano e tal. E a gente veio numa pegada muito forte, né? 2019, movimento, ampliação, pá. E aí vamos fechar, não vamos fechar, vamos fechar, não vamos fechar. E a gente sentou, conversou. E cada um... E um dia, assim, ó, e foi um negócio bem interessante. A gente estava trabalhando para fazer produção para os mercados. E na mesa, assim, os meninos começaram a falar. Que eu tenho um pessoal que vem de fora e tal, né? Cara, pô, eu trabalho 9 anos com sushi, nunca parei, cara. O outro menino, pô, tem 9 anos que eu não vejo a minha mãe, a minha irmã tem 5 anos, eu nunca vi ela. E aí aquilo, igual a história da uva que eu contei antes, cara, vou parar. Não tem como não parar, cara. Porra, sabe, eu fico imaginando, cara, ter uma irmã 5 anos sem ver, apesar que a minha irmã mora em Blumenau, eu fico 6 meses sem ver ela, mas, pô, sabe, isso é forte. Então, cara, o que é isso? Isso é essência, sabe? Não é um negócio para tentar ser querido para o cliente. Outra situação que a gente está fazendo... Por exemplo, assim, a gente era bem pobre, né? Como eu já falei, quando era pequeno, morava lá no interior da Barra da Prata e a minha mãe comprava aqueles cadernos bem... Talvez seja coincidente com a história de cada um de vocês, né? A minha mãe comprava aqueles cadernos bem simplesinho e encapava aqueles cadernos, colocava etiqueta e tal. E todos os dias quando eu chegava da escola, dava uns 4 quilômetros da minha escola, a gente sentava assim na mesa e ela tirava as orelhas de burro, via se tinha tarefa para fazer. Dizia, filho, tem que ser uma pessoa caprichosa, tem que estudar, porque isso aqui vai te trazer resultado mais pra frente, enfim. E eu voltei em janeiro, né, cara, relembrando essa história, assim, agora a época de volta às aulas, fui comprar material pra minha filha, e eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa, cara, isso aí tá mexendo comigo. E o que a gente fez? A gente criou um prato e um drink, que 5% da venda desses itens a gente vai reverter para compra de material escolar para as crianças carentes. Mas por quê? Porque tem uma história por trás, porque isso remeteu à minha infância e eu sei o quanto a educação foi importante para mim. E eu sei o quanto o ato de tu ganhar um giz de cera, de tu ganhar um lápis de cor pode fazer a diferença. Cara, talvez eu vou distribuir 100, 200, não importa a quantidade. Não importa a quantidade, não importa o valor. O que vale é a intenção, né, Thiago? Então, claro. Mas beleza, mas eu tenho dinheiro só para dar 5 cadernos de R$ 2,90. Cara, não importa, cara. O que vale é a intenção, sabe? O que vale é a intenção por trás da ação. Né? Outra situação que eu já falei para a Juliana que a gente vai fazer, a minha filha ela tem milhares de brinquedos, a gente quando era pequeno não tinha brinquedo, né? A gente cortava a roda de uma garrafa de refrigerante quando achava para fazer um carrinho. E a minha filha é viciada em Baby Alive e graças a Deus hoje eu tenho condições de comprar para ela muitos brinquedos, né? E às vezes a gente acaba cometendo esse erro com os nossos filhos, né? Aquilo que a gente não teve, não, porque eu não tive, vou dar para os meus filhos. Que moldou a gente, que preparou a gente. Então a gente vai estar fazendo nos próximos períodos aí, eu criei uma regra lá em casa, para ela ganhar um brinquedo ela vai ter que doar um. Ganhou um brinquedo, doa um. Então, é um negócio, eu nem tinha comentado isso contigo, né? Maravilhoso. Eu quero um... Não importa o valor. Não importa se ela vai ganhar um brinquedo de 500 e vai doar um de 10. Ganhou um brinquedo, vai doar um. E a gente vai trazer isso para o restaurante. E a gente vai começar uma campanha muito grande que a gente vai... Eu ainda não defini o que é, porque vocês percebem que eu sou meio louco, né? Eu tô sempre pensando... Tô em Nárnia sempre para frente. E vocês vão participar dessa campanha. Cada brinquedo que vocês trouxerem, vocês vão ganhar um drink, vai ter desconto em algum prato, em alguma coisa, para a gente fazer um Dia das Crianças, onde várias crianças consigam ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro não, é ganhar presente. Ganhar um presente. Exatamente. Tipo assim, Natal Solidário, eu não participo de Natal Solidário
Por quê, cara? É uma época que todo mundo acha que tem que fazer caridade, né, no Natal. Então tem 500 carros passando, distribuindo chocolate, bola e pá. Então eu prefiro difundir as minhas ações durante o ano, que é um ano que ninguém esquece, né? Dezembro tá todo mundo fazendo. E assim, consistência, né, cara? Você faz isso para vários públicos. Vários públicos, Percebo que você fez algumas vezes aqui pro pessoal da PAI, da né, PAI tanto também. de Getúlio quanto de Ibirama, pro time de vôlei da cidade, foi no ano passado, E tá pensando nas crianças agora. Então tem uma lição disso que você que está assistindo aqui, é importante você pensar. Olha só, uma empresa, quando a gente fala de propósito, significa o seguinte, uma empresa não pode existir apenas por causa do lucro. Mas como assim, Thiago? Uma empresa não tem que ter lucro? Claro que uma empresa tem que ter lucro. Eu digo assim, uma empresa ter lucro é básico para sobreviver. É que nem assim, dizer que uma empresa existe para ter lucro é a mesma coisa que você falar que você vive para comer. A gente se alimentar é básico para a gente sobreviver, uma empresa ter lucro é básico para sobreviver. Agora, a questão é a seguinte, mas por que esse lucro? O que está além do lucro? E fica muito claro do Ricardo é isso, ele quer fazer o bem, ele quer levar felicidade para as pessoas. Então, quanto mais resultado ele tem, mais ele pode fazer o bem e levar a felicidade para as pessoas. Então, assim, se você tem uma empresa, tem um negócio, o Ricardo tem aqui o Ricardo Sushi, o estabelecimento físico dele é como se fosse um veículo, né? O lucro é a gasolina desse veículo. Não adianta ele ter esse restaurante lindo, maravilhoso, se não tiver resultado, não tiver lucro. Não faz sentido, né? Que daí as coisas vão de mal a pior, daqui a pouco o cliente está insatisfeito, ele não consegue reinvestir, não consegue ajudar ninguém. Agora, uma vez que ele tem resultado, ele coloca esse resultado para levar esse negócio dele a outro patamar, ajudando as pessoas, criando condições para os colaboradores serem tratados de uma maneira diferente, impactando a comunidade. Então, isso é uma empresa com propósito. É importante também, né, Thiago, ressaltar que não é fazer caridade. Né? Não é pegar assim, beleza, então ano passado a minha empresa deu 300 mil de lucro, eu vou pegar 5 mil e vou comprar em presente e vou distribuir. Não é isso. Tem que vir lá do fundo do coração, sabe? Não é distribuir o que está sobrando, assim, não é simplesmente, eu ganhei, ou independente do teu lucro, tu teve 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, mas tu teve lucro lá no teu negócio, agora eu vou pegar e vou dar porque isso vai me trazer alguma coisa de volta. Cara, não é assim, cara. Não vai acontecer. Não vai acontecer, cara, porque é o fluxo da riqueza, tem que ser autêntico, tem que vir de dentro, né? Então todas as ações e a gente não usa isso para fazer marketing, né, cara? A gente comunica isso, a gente tenta contar... A gente está falando até por causa do propósito, por que a gente está compartilhando isso? Porque até o propósito do Ricardo é inspirar felicidade, ou seja, a gente quer que pelo menos uma pessoa dessa live saia daqui inspirada a fazer algo diferente, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, cara. Então assim, não é para se promover, não é para gerar marketing, não é isso, porque se for isso, a gente parte a gente compartilha isso, Ricardo, que o universo é perfeito. Então, se você está fazendo isso com uma segunda intenção, não vai retornar para você. Aquela velha frase, fazer o bem sem olhar a quem, né? Tem que ser genuíno o seu. Então, começa a repensar no seu negócio e qual é o impacto que você gera para as pessoas. As pessoas, quando a gente fala, são colaboradores, são clientes, são sociedade. O que eu faço de verdade, de diferença na vida dessas pessoas? O Thiago, ele quase não pode vir jantar aqui, porque ele vem jantar aqui, cara, a gente senta, começa a conversar, né, Thiago? Não dá nem pra jantar com a mulher, né? Vai. É complicado, porque a gente tem uma conexão, cara. Eu e o Thiago, a gente tem uma linha de pensamento, assim, uma sintonia, é difícil, né? Cara, é um negócio muito, muito bacana, assim, a nossa amizade. E o Thiago é um cara muito puro, assim. A gente já fez, Thiago, preciso fazer tal coisa. E acabei não fazendo com ele, fiz com outro profissional. E da mesma forma ele continua me ajudando. E não foi por isso que a gente deixou de compartilhar. E, cara, isso é muito puro dele, assim, a autenticidade dele em querer transformar a vida das pessoas. É um cara que não olha para dinheiro, né? Dinheiro não é o principal dele. A gente está quase chegando ao fim aqui, tá, gente? A gente está dando só as últimas pinceladas aqui. Talvez, se vocês quiserem, a gente marca outro dia para falar de outro tema, né, Thiago? Quem quiser fazer pergunta, tá, galera? Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, pode deixar as perguntas agora que a gente vai responder. Vamos abrir 10 minutos aí para perguntas. 10 minutos para perguntas, daí a gente encerra, a gente já está aí 1h40. Só para recapitular, então, a gente falou no início aqui um pouco da história do Ricardo, essa questão aqui. Primeira lição que fica nessa história, né? Não tem sorte, tem persistência, comprometimento, desenvolvimento, humildade, tem olhar as outras pessoas como oportunidade de a gente aprender e crescer juntos, foi o que ele fez. Olhando um pouco disso, a gente falou muito de cultura, como é que você coloca a cultura dentro da sua organização, de autodesenvolvimento do empreendedor. Falamos agora aqui de propósito e como é que faz isso chegar
seja através das redes sociais, das ações do dia a dia. E quando o Ricardo posta as ações dele, não é para dizer que ele está fazendo, é para que isso inspire outras pessoas. Exatamente. E para que atraia as pessoas que estão conectadas com isso. E vai desatrair aquele que não está conectado, está tudo certo. Tá tudo Tem bem. mercado para todo mundo. Então, foi esses tópicos principais, os 3 lá mágicos que a gente estava falando, é essa questão do cultura, do desenvolvimento, autodesenvolvimento do empreendedor com ação, com aplicação prática e, de alguma forma, fazer isso chegar para os colaboradores através das ações e para os clientes, para a sociedade como um todo. Ricardo, tem pergunta aí. Essa pergunta, essa é contigo. Essa aí é todo dia. Depois eu vou responder a tua pergunta, tá? O Mike está perguntando aqui se tem projeto de abertura em Rio do Sul. Só pincelando algo que assim, cara, assim, como eu falei para vocês, a minha trajetória ela é muito curta, né? Por tudo que eu já fiz, né? Tudo que eu falei aqui dá para dizer que eu tenho 20 anos de empresa, né, Thiago? E são 3 anos, né? Que a gente dá pra dizer que tem 50 de idade. Dá para dizer que eu tenho 50, eu tenho só 32 e tem só 1 ano e meio que a gente está trabalhando essa questão da cultura, né? E olha quanta coisa que a gente falou aqui. E um negócio bem importante, então assim, cara, para mim é um aprendizado todo dia. Talvez semana que vem, se a gente fazer uma live falando as mesmas coisas, vão vir outros insights, a gente vai estar falando algo mais grandioso, algo que eu aprendi, que eu apliquei, que deu certo, porque todo dia eu aplico alguma coisa e eu tenho um resultado, ou positivo ou negativo, reaplico, mudo a fórmula e, cara, eu sou obcecado por resultado e por inspirar pessoas, assim, sabe? Isso é um negócio muito forte dentro de mim. E uma frase, um pensamento, né, que eu trago do último treinamento que eu estava em São Paulo, cara, não fica brigando por seguidor no Instagram. Não fica brigando por seguidor no Instagram. Métrica de vaidade. Métrica de vaidade. Faturamento é métrica de vaidade, sabe? Porque daqui 5 anos o Instagram não vai mais existir. Na melhor das hipóteses, daqui 10 anos o Instagram não vai mais existir, cara. Tu ter 10 mil seguidores, ter 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, ele não vai mais existir. Mas o coração de vocês vai estar ali e vai estar batendo. Então trabalhe por algo que faça o coração das pessoas vibrar. E é isso que eu busco fazer todo dia. Né? É legal a gente trabalha porque o nosso marketing é em cima das redes sociais, é bacana ter 10 mil seguidores, é bacana ter 50 mil seguidores, mas não pode ser por isso. Não pode ser por isso. Por que é bom a gente ter 10 mil seguidores? Porque hoje a gente deve ter batido aí quase 1.000 pessoas que nos acompanharam. A gente conseguiu fazer uma live e chegar nessas pessoas. E a gente conseguiu impactar pessoas. Agora, faz sentido eu ter 50 mil seguidores e não tá fazendo a diferença de ninguém, cara? Não tá fazendo a diferença na vida de vocês? Não faz sentido. Então não brigue por métrica de vaidade, brigue por aquilo que realmente faz o teu coração vibrar e que tu consiga tocar no coração de outras pessoas. Vamos para as perguntas aí? Aqui, então, quer responder aquela pergunta que te fazem todo dia? Cara, fica para uma próxima. Esse projeto de Rio do Sul, assim, gente, já vou pegar o gancho e falar de oportunidade e oportunismo, né? O que é oportunidade? É algo que tu enxerga, que tu vai construir. Porque na nossa vida, tanto na vida pessoal quanto nos negócios, existe uma régua. Aqui está o dinheiro e aqui está o tempo, né? Então tu tem muito esforço, ganha pouco dinheiro. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai. De repente tu aprendeu, né? Tu aprendeu. E aí em pouco tempo tu começa a ganhar dinheiro. Mas por quê? Porque tu viu aquela oportunidade e tu seguiu naquela linha da oportunidade, né? E existe a questão do oportunismo. Por exemplo, assim, eu montei um restaurante de sushi, comecei com sushi há 3 anos, patinei, primeiro ano não ganhei dinheiro, segundo ano ganhei um pouco, terceiro ano estou ganhando bastante dinheiro, mas se aqui no começo, por exemplo, assim, eu estava aqui com o restaurante de sushi, eu sabia que poderia crescer, por quê? Cara, hoje menos de 10% das pessoas comem sushi e 100% das pessoas comem carne. Estava com foco na oportunidade. Eu estava com foco na oportunidade. Então, cara, esse negócio vai crescer, vai dar certo. Mas aqui, por exemplo, assim, eu estava aqui com muito esforço, trabalhando 72 horas, dormindo 30 minutos, fazendo rodízio para cada um dormir 30 minutos. E aí, de repente, paleteria mexicana começou a dar dinheiro. Cara, vou largar isso aqui e vou para paleteria mexicana. Oportunismo, né? Aí, beleza, coloco todo o meu esforço, paleteria mexicana, 1 ano, quebrou, todo mundo quebrou, aí eu volto para cá. Aí eu começo a fazer força de novo, fazer força, aí... panquequeria que está dando dinheiro. Aí eu vou lá e monto uma panquequeria. Oportunismo? Por quê? Porque eu estou longe do meu objetivo. Eu não estou seguindo a linha natural, que é esforço e resultado. Eu estou, a cada momento, buscando um oportunismo para ganhar dinheiro, para ficar rico. Então eu fujo da minha essência e da minha trajetória, sabe? Então essa questão de tu... Até fugir, eu entrei no meio aqui, assim nas minhas palestras, aí o pessoal começa a fazer pergunta. Voltando lá, era a pergunta de Rio do Sul, né? Quando que eu vou abrir em Rio do Sul? Então, primeiro, Rio do Sul é um bairro, se tu for comparar Rio do Sul e Ibirama com uma cidade grande, Rio do Sul é um bairro de Blumenau, por exemplo. É um bairro de Joinville,
sabe? É um bairro do próprio Rio do Sul. Tu leva mais tempo para ir no Fundo Canoas do que para vir no Ricardo Sushi. Então, eu tenho hoje 45% da minha clientela é de Rio do Sul para cima. O esforço que eu tenho que trazer o povo de Rio do Sul, trazer o povo de Ascurra, trazer o povo de Rodeio, é muito grande pelo seguinte: para vocês é totalmente contra fluxo vir para Ibirama. Para a gente já é normal, porque a gente quer um especialista melhor, um hospital melhor, fazer uma ressonância, um ultrassom, ou Rio do Sul ou Blumenau, já é fluxo. A gente quer uma oficina de caminhão que atenda tal, cara, ou Rio do Sul ou Blumenau. Para vocês, a única coisa que vocês fazem em Ibirama é vir no Ricardo Sushi. Então é contra fluxo. E eu tenho que fazer um esforço grande, cara. Eu tenho que fazer um puta de um esforço, eu tenho que reformar, eu tenho que fazer marketing, eu tenho que fazer abrir caixa de pergunta para conseguir trazer vocês. Só que é isso que me mantém vivo. É o desafio. Olha só. É o desafio, cara. Tu imagina para mim quanto é gratificante no sábado, 11 horas da noite, um pessoal de Balneário Camboriú aqui jantando. Na quinta-feira, um casal de Blumenau saiu especificamente de Blumenau para vir jantar. Saiu de Blumenau. De Blumenau. No domingo, o Zé, que é o gerente do Guaca, não sei se o Zé tá me assistindo aí, saiu de Blumenau, 4 horas da tarde, a família da mulher dele, mas estavam lá, ele estava de folga e tal. Ah, cara, eu tô com vontade de comer o sushi do Ricardo, então já vamos lá no Ricardo, de Balneário, cara. Tá entendendo? Olha como é gratificante isso para mim. E é isso que me motiva. Se eu abrir em Rio do Sul, eu tenho certeza que eu estouro de venda. Eu estouro, porque eu vou atender a galera de Salete, Rio do Campo. A galera vem de Rio do Campo, cara, 150 quilômetros para jantar no meu restaurante. Cara, é uma honra para mim, cara. Eu abraço o cara, tenho vontade de dar um beijo no cara. Dizer, cara, obrigado, sabe? Não é pelo dinheiro, porque o dinheiro todo mundo é igual, mas eu vejo o esforço que é pro cara fazer isso. Então isso que me motiva... isso representa para ti. Exatamente. Isso me motiva a cada dia ter um produto melhor, cada dia ter um ambiente melhor, cada dia ter um atendimento melhor, entendeu? E... analisando tecnicamente, por exemplo, assim, hoje se eu abro em Rio do Sul, automaticamente eu quebro o meu fluxo de 45% do meu faturamento aqui, né? Eu tenho uma estrutura grande, eu vou ter que ter uma equipe grande lá, outra equipe grande aqui, porque o meu espaço aqui está grande. Então não significa que eu não vá abrir em Rio do Sul, mas vai precisar um tempo ainda, eu vou abrir em outra cidade antes de abrir em Rio do Sul, para depois, o meu projeto hoje é virar bandeiras, né? Tipo assim, pegar um restaurante pequeno, implementar o método Ricardo Sushi, implementar a cultura Ricardo Sushi, mas vai demorar um tempo, talvez até final do ano a gente consiga fazer o primeiro, e talvez 2021 a gente chegue em Rio do Sul com esse... Novidades é por aí. Eu já tô abrindo aqui a caixa preta, né, cara? Nem sei porque que eu tô falando isso. Aí, dá uma respirada, Ricardo. Mas eu não sei se vocês entenderam a linha de raciocínio. Tá entendendo? E também assim, cara, pra ti vir de Ibirama de Rio do Sul pra Ibirama, tem polícia, tem BR, cara, mas é 20 minutos, cara, é meia hora. Quando o motivo é bom, a distância é detalhe, sabe? É um desafio pra ti também, tu sai da tua zona de conforto, aquele negócio de, só pedir em casa, vamos ficar em cara, sai, pega a tua mulher, vem aqui, toma um drink, vê gente olha diferente. Que legal, né? E até esse tempo na estrada conversando com a família é um tempo enriquecedor. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa para, tá ali num carro, quantas vezes você vai viajar com sua esposa, enfim, que é o momento às vezes que você conversa com a família, né? Tu convida os teus amigos, tem um aniversário, faz um programa diferente, sabe? A partir do momento que tem na porta da casa todo dia, talvez não seja tão interessante, né, Thiago? Exatamente. Mas enfim, por esse motivo que eu ainda não abri em Rio do Sul, tá? Eu tô falando aí com exclusividade para vocês, é algo que eu tenho conversado pouco. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aí. Tem, deixa eu ver aqui que agora já... Nossa, vamos ver aqui... A Débora falou, alguma palestra para Rio do Sul? Minha ou do Ricardo, Débora? Pergunta se é palestra minha ou palestra do Ricardo. Até inclusive, Débora, se tu faz parte de alguma associação comercial, ou tu faz faculdade ou conhece alguém, a minha meta esse ano é palestrar na Unidade e na Uniaselv. Uma palestra gratuita, a palestra do Thiago tem um valor, né, Thiago? Sim. Mas é uma palestra, eu conheci ele através de palestra, foi um cara que foi numa palestra dele que me indicou ele e a gente está fazendo aqui esse trabalho hoje. Então, depois disso, eu já participei de diversas palestras, treinamento, imersões, que ele também tem as imersões dele. Depois lá no Instagram e no YouTube dele ali vocês podem acompanhar todo o trabalho que ele desenvolve. Mandei colaboradores meus para essa imersão, mandei a minha mãe para essa imersão. Enfim, mas se, cara, entra em contato, deixa uma mensagem aí no Instagram, se tu tiver uma oportunidade, tem a tua empresa, se tu quiser que eu vá palestrar lá, o Thiago também, a gente faz questão, porque é algo que a gente faz com muito prazer, né, Thiago? E de repente a gente faz junto, né? De repente que tal um talk show, Ricardo Sushi, Ricardo Sushi, Thiago Caetano, bate-bola aí. Né? Junta aí a galera que... Legal, dá pra fazer um bate-bola. Então, pode mandar depois aí nos Instagrams, nos nossos contatos, quem quiser as palestras. O Paulo falou que, olha, não é pergunta, não, mas a intenção dos assuntos abordados é para levar para casa, repensar nossas ações. Legal, Paulo. É isso que a gente quer, que as pessoas se sintam de alguma forma tocadas, inspiradas a fazer um pouco diferente amanhã. Então, primeira questão que você tem que... Amanhã eu tenho que ser uma pessoa um pouco melhor do que eu fui hoje, porque eu tive um dia mais de experiência na minha vida. Então, a experiência é isso, né? Experimentar algo diferente
e levar para a minha vida. Ricardo Thiago, sou uma pessoa com propósito, humildade, amor e intenção. O que foi dito hoje é ok, mas eu tenho dificuldade na administração do dinheiro. Ó, muito provavelmente tem crenças que está até no seu nível inconsciente atreladas ao dinheiro. Que não, eu falo assim, é um filme que está rodando, um filme que você já viveu que está rodando na sua cabeça. Então esse filme é o teu passado. Quem você está vivendo hoje, muito provavelmente é a sua versão passada. Tem que definir uma nova versão. Claro que isso aqui seria assunto para 2 dias só para falar de crenças em relação ao dinheiro, inclusive no meu seminário, que é o Seminário de Inteligência Emocional Método Águia. A gente trabalha isso também, tem um outro seminário que é o Mindset da Riqueza. Enfim, entra lá no site thiagocaetano.com.br, você vai conhecer um pouco mais, mas isso aqui dá para trabalhar sim, em todas as pessoas, não tem nada que não pode ser mudado, mas você tem que encontrar normalmente é repetição de padrão, né, Thiago? Tipo assim, a minha família, minha família era pobre, gastava tudo que ganhava e inconscientemente tu acaba repetindo esse padrão. Eu conheci a história, vou contar bem rapidinho a história do Ítalo, que eu conheci, que era um menino de Manaus, e ele quando eles eram humildes assim, né? E a mãe dele era funcionária pública e sempre queria que ele fosse funcionário público. E aí ela sempre, mãe, mas eu não quero ser funcionário público ganha mal e tal. Meu filho, ganha mal, mas dá para sobreviver. E aí ele começou a fazer faculdade, filho, estuda para concurso. Mãe, mas eu não quero ser funcionário público ganha mal, mas dá para viver. E depois de um tempo ele montou uma empresa e começou a ganhar muito dinheiro. Tipo, ele ganhava 50, 60, 80, 100 mil reais por mês e não sobrava nada. Ele gastava tudo. Ele foi fazer um processo, né, foi para um treinamento, para um seminário, estilo esse que o Thiago ministra, e ele descobriu que aquilo ficou gravado no inconsciente dele. Dá para viver. Então ele gastava tudo, não sabia, sabe? Eu já passei por isso. Não sabia onde vai o dinheiro. Tipo, cara, não sei onde está indo o dinheiro. Quantas vezes tu já te perguntou isso? Tem que buscar lá na tua mente algum padrão de repetição, algum padrão de comportamento, ou a tua mãe era assim, ou teu pai era assim, ou teu avô era assim, gente que perdeu tudo na família e tal, que tu fica com isso, né, no teu pensamento. Então o Ítalo, ele ficou com essa situação. Tipo, de tanto a mãe dele falar, é pouco, mas dá para viver, ele pegou aquele padrão da mãe e gastava tudo, ficava só com o que dava para sobreviver, né? Então, mas é um trabalho profundo, né? Como o Thiago falou. Tem muita. O nosso cérebro funciona da seguinte forma: você tem programação desde dentro do útero da sua mãe, você está recebendo programação. Programação são sinapses que acontecem no teu cérebro que vão ditar a forma que você vai se comportar. Isso acontece a infância inteira, principalmente até os 8 anos, na formação da personalidade, e tem como reprogramar isso, mas reprogramar tem algumas formas de fazer isso e não é tão simples de fazer. Depois aqui, olhando um pouco os comentários, eu percebi que essa pessoa que fez esse comentário aqui, não quero falar o nome aqui para preservar, mas ela disse que ela não conseguia cobrar por aquilo que ela fazia sempre de graça. Por trás disso tem uma crença de não merecimento, que tem a ver com esse padrão de repetição também, mas dá para trabalhar. Tem outras perguntas aqui, ó. Ricardo, onde eu deixo o currículo para trabalhar com a sua equipe? Olha que legal. Atrai quem acredita no que ele acredita. Cara, e assim, ó, todo mundo faz essa pergunta e eu sempre digo, cara, não é porque não pensa que é gostoso trabalhar comigo, tá? Não pensa que é gostoso. É recompensador, mas não é gostoso e não é fácil porque é pau, é cobrança. E assim, agora a gente está fazendo esse ano, eu vou fazer o processo de implementação, os POP, que é procedimento operacional padrão, ficha técnica dos produtos, para realmente o cliente que entra aqui, ele começou a trabalhar hoje, ele vai pegar todo o nosso procedimento operacional padrão, em 2 ou 3 dias ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe qual que é o nosso código de cultura, se acontecer isso, tu faz isso, se o cliente perguntar de tal forma, porque assim, todo mundo acha que tu precisa ter um excelente vendedor. Cara, vender é um dom, vender é treinamento, tá? E tudo é treinamento. Vocês vendo eu falar aqui, vocês acham que eu nasci com o dom de falar, cara, esse cara aí devia estar em Harvard palestrando. Cara, há 15 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, eu era um jacu. E aí eu vi aquelas pessoas falando, eu pensei, cara, como que pode esse cara falar tão bem? E aí eu fui ver o porquê que ele falava bem. E aí eu descobri um negócio chamado oratória. E aí eu fiz 7 cursos de oratória. E aí eu comecei a gravar live, eu comecei a fazer stories. E quando eu comecei a fazer stories, o povo ria. Cara, tu virou blogueirinho, porque não sei o quê, porque bababá. Hoje os caras estão me copiando. Os caras que falavam das minhas lives, dos meus vídeos, estão me copiando. E hoje eu estou aqui fazendo essa live. Então tudo é treinável. Tudo. Mas nem todas as pessoas são treináveis. Né? Essa é uma frase importante. Tu precisa ser treinável, tu precisa querer para treinar. Tá aberto a aprender a aplicar. E não vai ser fácil, não vai ser confortável. Mas trabalhar comigo, ele é recompensador no final, mas ele não é gostosinho não, tá? Não é gostoso. Mas se quiser deixar currículo? Se quiser deixar currículo... Onde deixa? @RicardSushi.
Manda lá um direct no Instagram. O Osmar é casado com a minha prima, ele é dono da revista Face aí de Rio do Sul, também tem uma pequena empresa. De vez em quando ele vem perguntar pra mim, cara, porque eu falo pra ele, pô, teu mercado tá mudando, cara, tens que mudar e tal. Por isso que ele tá acompanhando aí. Obrigado, tá, Osmar? Sinal que tu tá querendo mudar mesmo, que tu tenha mais sucesso ainda aí no teu negócio. Bruna Bax, como você vê seu mercado daqui a 5 ou 10 anos? Deve ser para você essa pergunta, Ricardo. Para nós dois, né, Thiago? Para ti é um mercado sem fim e para mim também, né? Na verdade, assim, ó, existem situações, as paleterias mexicanas, né? Pegando o gancho das paleterias mexicanas que eu falei antes, milhares quebraram, mas milhares estão milionárias. Por quê? Porque é a percepção que tu tem do mercado. Os que abriram paleteria mexicana, alguns viram aquilo como oportunidade, outros como oportunismo. Quem abriu com foco só no dinheiro, né? Quem abriu com foco no dinheiro como oportunismo, quebrou. Mas quem abriu com foco em oportunidade, os caras foram mesclando, colocaram outro produto e estão ganhando muito dinheiro. O meu mercado, eu vejo ele crescente, né? Ele vai crescer muito, por quê? Hoje eu estimo que em torno de 10 a 12% da população, no geral, consuma o produto sushi. Eu conheci sushi há 4 anos atrás, com 28 anos. A minha mãe conheceu o sushi com 47, minha mãe está com 50, que foi quando eu comecei a fazer. Só que a minha filha nasceu dentro de um restaurante de sushi. Os filhos do Thiago estão aqui toda semana, né? Sempre que possível, né, Thiago? Então, essa geração, eles vão ter muito mais habilidade em consumir esse produto. Mas vão abrir muitos restaurantes japoneses, muitos. Hoje abre mais restaurante japonês que churrascaria. Abre mais restaurante japonês que churrascaria. Porém, Ricardo Sushi só tem um, né? Vocês conhecem, não sei de onde que tu é, mas vocês sabem quantos restaurantes tem em Rio do Sul, tem em outros lugares, quantos restaurantes tem em Blumenau, mas tem o preferido do cliente. Quantos restaurantes tem em São Paulo, mas tem 4 ou 5 que são referência. Por quê? Porque esses restaurantes, eles entregam mais do que produto. Eles entregam mais que o combinado. Então, independente do teu mercado, é claro que se tu tiver no mercado de táxi, foge dele, porque o Uber vai matar. Já engoliu. Já engoliu. Mas o mercado de alimentação, ele nunca vai acabar. Ele vai passar por transformações, mas comer é uma necessidade humana, nunca vai acabar. Né? Nunca vai acabar. Então, como eu vejo o meu mercado, eu só vejo o meu mercado crescendo. Vão abrir centenas de restaurantes japoneses e vão quebrar, como acontece todo dia, fecha um, abre 10, fecha 10. E vão ter aqueles que vão se destacar, por quê? Porque estão vendendo além, estão entregando além do combinado. Quantos restaurantes japoneses estão fazendo uma live de 2 horas na segunda-feira à noite? Isso responde a tua pergunta. Não sei se no Brasil tem não mais... Não sei se no mundo. Não sei se no mundo tem mais do que um fazendo uma live de 2 horas segunda-feira à noite, falando sobre propósito, sobre gestão, como tu pode mudar a tua vida, como tu pode mudar a tua empresa. Aí é que está a diferença. É isso aí. E no campo da minha atuação do desenvolvimento humano, quando a gente fala de comportamento, o ser humano nunca está pronto. A gente nunca sabe tudo. Quando a gente fala de comportamento, aprendizado, desenvolvimento, nós nascemos assim aprendendo e nós vamos morrer aprendendo. Então, se você quer ser um ser humano melhor a cada dia, você nunca deve parar de buscar o autodesenvolvimento, o autoconhecimento em cima disso e aplicar aquilo que você aprende dia após dia. Então, esse mercado de comportamento humano, ele é infinito. E nunca se precisou tanto melhorar as relações humanas, entender seus próprios padrões, seus próprios comportamentos, para a gente criar uma sociedade e um mundo mais feliz. Essa é a grande verdade. As pessoas estão cada vez mais doentes quando a gente fala emocionalmente. É isso que a gente precisa ajudar as pessoas a serem felizes hoje. E empresas como a do Ricardo fazem isso, dão uma ajuda imensa para criar, para inspirar, enfim, essa felicidade em todos nós. Galera, a gente está chegando a 2 horas de live, eu vou responder a última pergunta, tá? Depois eu vou responder a última pergunta, depois se o Thiago quiser fazer um fechamento. Eu acho que foi bastante conteúdo, a gente agradece de coração, assim, cara, porra... Tanto que a gente gosta de bobear, a gente fica até meia-noite, mas ó, aqui, última pergunta do Eduardo aqui, Eduardo Rosa, lá do Rio do Sul. Responder a pergunta do Dudu, exatamente, Qual a maior dificuldade que você encontra no seu ramo hoje e o que fazer para solucionar ela? Cara, maior dificuldade de todos os ramos é mão de obra. E como que eu faço isso? Eu enxergo ela como oportunidade. Porque o que acontece? É super comum, tu conversa com 99% dos empresários, como é que tá? Cara, tá foda, cara. Cara, funcionário é tudo vagabundo, funcionário é tudo ladrão, funcionário é foda, se tu não tiver junto eles te roubam, funcionário só dá problema, só pega atestado, falta... E, cara, há muito tempo eu mudei o meu mindset, desde que eu comecei a ter equipe, eu comecei a olhar para eles com gratidão, porque tudo que eu tenho é através deles. Se fosse só o Ricardo Sushi fazendo sushi sozinho até hoje, cara, meu Deus, não preciso nem falar para vocês o que aconteceria. E quando tu pensa assim, funcionário é tudo vagabundo, que tipo de funcionário tu vai atrair?
Funcionário vagabundo. Funcionário é tudo ladrão. Que tipo de funcionário tu vai atrair? Funcionário ladrão. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de engajamento de pessoas. Qual que é a dificuldade hoje? Qual que é a maior dificuldade de todas as empresas? Equipe comprometida. O que eu fiz? Contratei o Thiago, eu busquei o que era importante, o que as empresas de sucesso, o que a Google faz, o que a Microsoft faz, o que a Reserva faz, o que as empresas de referência fazem e o que eu posso usar no meu mercado. Eu não consigo ter uma piscina de bolinha dentro do meu restaurante, mas eu posso fazer um dia da fruta, dar uma fruta gelada para eles, entendeu? Eu não consigo pagar uma viagem para... Adaptar a sua realidade. Eu não consigo pagar uma viagem para Disney para quem bater meta, mas eu consigo levar para o Beto Carreiro, né? Então, assim... Só deixa eu concluir a minha linha aqui, Thiago, depois eu vou abrir para ti, e senão eu me empolgo aqui e não paro mais. Então, o que acontece? Foi isso que eu fiz. Qual que é a maior dificuldade? Engajar. O que engaja? É dinheiro? Não, dinheiro não engaja, dinheiro não motiva. Motiva o primeiro mês, o segundo mês, depois está tudo igual. O que engaja? Ficar dando... Não, o que engaja é cultura. Então, vamos implementar a cultura e vamos fazer. Cara, é difícil tu treinar um sushi man hoje? É difícil, cara. Só que a dificuldade está aí. É por isso que é isso que distingue os bons empreendedores dos médios e dos ruins. É a capacidade que tu tem de solucionar problemas e encontrar soluções. Entendeu? Se eu tivesse parado na primeira dificuldade, no primeiro funcionário que me roubou, no primeiro funcionário que foi embora, que pediu a conta, cara, eu teria fechado. Entendeu? Mas eu não parei, eu fui atrás de soluções. Hoje eu tenho uma equipe engajada, hoje eu tenho 17 pessoas trabalhando, né, entre fixos e freelancers, são 15 fixos e 2 freelancers fixos. E eu sei que para eu abrir, por exemplo, assim, quando eu projetei a ampliação, eu comecei o projeto da ampliação em outubro, eu sabia que eu ia inaugurar final de novembro. Eu já contratei 2 pessoas, eu fiquei pagando 2 pessoas ociosas durante 2 meses para eles se inteirar da cultura, ver como que funciona o restaurante, como que é o processo, para quando eu abrir eu não ter reflexo. Então, quando eu ampliei a parte nova, cara, fluiu como se o primeiro dia, segundo dia deu uns probleminhas, mas, cara, como se a gente já tivesse alinhado, sabe? Mas quantas empresas tem? Todo mundo só pensa em quê? Mandar a gente embora, reduzir custo, reduzir custo. E, cara, ninguém tá aqui para rasgar dinheiro. Mas, cara, é uma visão que a gente tem que ter. Cara, eu sei que se eu vou ampliar, não adianta, eu vou inaugurar dia 27 de novembro e dia 25 eu contrato o cara. Como que esse cara vai estar dia 27 para trabalhar? A chance dele pegar a bolsa na metade da noite e ir embora, porque é uma loucura, fila de gente, 150 pessoas sentadas ao mesmo tempo, vai mais dizer que a 50 pessoa na não é fila de boa, espera. que o colaborador não é bom, né? Aí ninguém aguenta. O cara vem, trabalha um dia e vai embora, entendeu? Então, essa é a minha visão, essa é a maior dificuldade e essa é a forma como eu busco solução para isso. Vendo o que dá certo em outras empresas e tentando trazer para a minha realidade. Olha que legal, mas assim, essa foi para finalizar com uma dica de ouro mesmo, porque o Ricardo olha uma dificuldade, você pode olhar, né, o Ricardo transforma isso num desafio e volta para ele, porque o desafio é o que eu posso fazer de diferente para superar essa dificuldade. Então uma dificuldade ela só é negativa quando você fica se lamentando, reclamando e não age para transformar aquela dificuldade num desafio. E normalmente esse agir volta para você. E é o que o Ricardo fez. O que eu posso mudar no meu comportamento? O que eu posso mudar nas minhas atitudes, nas minhas ações, naquilo que eu faço para que eu consiga mudar a realidade dos meus colaboradores? Então, e muitos empreendedores reclamam muito mesmo disso dos colaboradores, mas eles não fazem nada para mudar. Essa é a questão. O que eu vou mudar para que mude o perfil dos meus colaboradores, para que mude a minha equipe, no sentido de eles se engajarem, se comprometerem. Aquela questão da cabeça de dono, eu quero que o meu colaborador tenha uma visão de dono. Mas será que eu estou tendo esse compartilhamento com eles? E a questão de como é que eu torno a minha equipe mais interessada pelo meu negócio? Uma coisa simples. Se torne mais interessado pela sua equipe. Pela sua equipe, exatamente. Quanto mais interessado você for pelas pessoas da sua empresa, mais interessante a sua empresa vai ser por essas pessoas. Tipo, assim, Thiago, só eu ia parar de falar, mas eu não consigo parar de falar, cara. É um negócio que está na minha Tamo junto aqui. Eu voltei de São Paulo, como eu falei antes, eu fiquei 15 dias em São Paulo, voltei na segunda-feira, correria, cara, um monte de coisa para organizar. Na segunda-feira passada, liguei no mercado e disse, Valdir, pega 17 caixinhas de bis, embrulha para presente e manda para cá. Aí o cara veio, trouxe as caixinhas de bis, passei em cada colaborador, dei uma caixinha de bis, cara, obrigado por cuidar do meu negócio enquanto eu estava fora. Cara, custou R$66, cara. E era uma caixinha de bis, entendeu? R$66 custou. Entendeu? É tu mostrar o interesse por eles. O quanto tu tá preocupado em fazer... Tipo, eu falei antes do mito lá, que eu vou dar R$100 para cada um que ouviu o áudio do mito do empreendedor. É claro que tem coisas que tu tem que pagar. Se eu falasse lá, pessoal, ouçam esse áudio. Cara, vai ser difícil. Só que quando eles ouvirem o primeiro e aquele áudio fazer diferença na vida deles, o segundo eu não vou mais precisar pagar. Exatamente. Não vou mais precisar pagar. Por quê? Porque ele vai se sentir bem com aquilo, ele vai sentir diferença, ele vai sentir no trabalho dele. Entendeu? Hoje eu fiz hoje à tarde. Inclusive, na hora que a gente estava arrumando aqui, que eu estava aqui, peguei
A gente fez uma reunião, colocou algumas metas e tal. Peguei hoje à tarde, eles estão de folga e tal, mandei mensagem para 4 deles e perguntei, cara, como que tá a tua relação, como que tá se sentindo com relação à empresa e tu tá satisfeito com o teu salário, com o que tu desempenha e com o teu processo aqui dentro? Parando para ouvir os colaboradores. Né? Ouvir, cara. Tipo, da mesma forma que tu surpreende o teu cliente, que tu dá atenção pro teu cliente, tu tem que dar pro teu colaborador, mais para ele, inclusive. Mais para ele do que pro teu cliente, porque ele vai ser o teu espelho. Entendeu? Ele que vai ter aquela atitude genial quando tu tá viajando, quando tu tá fora. É só dessa forma que tu vai sair, tu vai tirar a carga, porque o que acontece? No livro do Mito, lá no podcast, se vocês ouvirem, ele vai falar isso. Tu é o técnico, então tu é o cara que arruma a máquina, tu é o mecânico da máquina, tu é o cara que compra a linha, tu é o cara que resolve o problema lá com a Brandly, tu é o cara que faz tudo na tua empresa. Tu trabalha 14, 15 horas por dia. Mas aí tu aguenta 1, tu aguenta 2, tu aguenta 3 e aquilo para de ser gostoso. Aquilo começa a ser desgastante, cara. Aquilo começa a ser estressante. Você já chega na empresa de mau humor? Tu já chega de mau humor, o funcionário chega para perguntar uma coisa, tu já dá com os 2 pés, porque tu não dormiu à noite pensando no problema do outro dia, sabe? Então, o desafio é justamente esse, né? Cada vez mais tu sair do operacional e vir para o estratégico. Isso. Né? Hoje eu venho para o restaurante 7 horas, 6h30, 7 horas, 10h30, 11 horas, dependendo. É que eu gosto de ficar aqui, então tem dias que eu nem precisaria vir, mas eu estou aqui. Mas o dia que precisa, eu venho às 9 da manhã. O dia que precisa, eu venho às 2 da tarde. E o dia que precisa, o meu colaborador, ele sabe que pode me chamar, que eu vou estar aqui, que eu vou estar presente para ele. Entendeu? Não é assim, eu vou ligar para o Ricardo porque deu tal problema e o Ricardo... Não, ele sabe que ele pode contar comigo. Então é uma questão de confiança recíproca. O dia que eu digo para eles, na semana passada a gente tinha uma reunião, a reunião acabou, era 6h15, 6 horas, começa o horário de janta deles. Eu disse, galera, é o seguinte, cada um vai ter 15 minutos de janta, a gente tem que sacrificar aí porque, cara, não tem ninguém que te olha de cara feia, entendeu? Não tem ninguém que te olha de cara feia. Porque eles sabem a importância daquilo, o quanto ele é importante para a empresa, o quanto a reunião foi importante para eles. E é um processo de construção, Ricardo. Tudo que tu vem construindo com eles gera essa confiança, gera essa flexibilidade, gera esse interesse pelo negócio, interesse em querer melhorar. Exatamente. É aquilo que o Ricardo tem realmente aqui. Para ser esse ramo, que é um ramo onde as pessoas trabalham no final de semana, trabalham à noite, pelo nível de rotatividade, como você falou, nunca uma falta injustificada, enfim... É muito raro, então é algo para vocês modelarem realmente. Você está de parabéns, Ricardo, por toda essa cultura que você está criando aqui e sendo exemplo para muitos empreendedores aqui de Ibirama, da região e posso dizer do Brasil inteiro. Né? Exatamente. Galera, a gente está chegando ao fim, agradeço de coração por todas as mensagens, a gente nem conseguiu ler todos aqui, a Beth leu aqui, parabéns aos dois, muito sucesso, que venham. Cara, a Beth foi uma pessoa que ela foi fazer foto para mim quando eu tinha minha cozinha lá no posto, nunca tinha comido e aí foi, cara, hoje ela é super fã assim, né? A Grace também mandou mensagem. Tá sempre aí lá de Rio do Sul. Alexandre Miller. O Alexandre também, parceirão aí, tem que pegar minha vitamina D lá amanhã, hein, Alexandre? Não faz eu lembrar, senão eu esqueço. Amanhã às 8 eu tô na academia, joga lá pra mim. Então, cara, obrigado mesmo. O carinho de vocês é que nos motiva, né, Thiago, a fazer esse trabalho. Né? Com certeza, é isso aí. Muita gente firme e forte nisso até o fim da live, até aqui 2 horas. Live. 2 horas de live, cara, a gente nunca pensou que ia ter um resultado desse, né, cara? Tem gente que pediram mais vezes, mais a gente vai vezes, combinar, vamos fazer. E é muito gratificante, assim, pra gente poder tá fazendo isso por vocês. Importante, cara, essa live ela vai ficar salva, tá? Aqui no Treinador Thiago Caetano. Então, se fez sentido pra ti, se tu acha que tem alguma pessoa que precisa ouvir essa live, marca ela aqui nos comentários ou copia o link, manda no Instagram pra ela, manda no WhatsApp pra ela. Eu sei que tu tá cheio de grupo aí que fica mandando pornografia, que fica mandando convite pra churrasco, que fica mandando piadinha. Perda de tempo. Perda de tempo. Pega e manda. Diz assim, cara, pega e assiste isso aqui. Se fez sentido pra ti, que tu acha que vai fazer diferença, porque como é a forma que... Quem é colaborador, manda pro dono da empresa, manda pro dono da empresa, manda pro dono da empresa, cara, olha esse cara. E assim... Como que tu pode fazer diferença na vida das pessoas? Ricardo, eu não tenho conteúdo, eu não tenho capacidade para gravar uma live de 2 horas, mas se isso aqui fez sentido para ti e tu compartilhar com outras pessoas, tu vai estar ajudando ela indiretamente. É a mesma forma, da mesma forma como tu tá aqui, como a gente está sendo um agente de transformação na tua vida, tu pode ser um agente de transformação na vida das pessoas. E é isso que eu faço todos os dias da minha vida aqui no restaurante, ou quando as pessoas me encontram na rua, elas mandam mensagem pedindo sugestão, eu sento na mesa, elas começam a chorar os problemas dela. Ontem, inclusive, eu recebi 2 mensagens maravilhosas da Amanda e do Rodrigo, né, falando justamente sobre isso. Cara, porra, tipo, eu conversei meia hora com a Amanda, ela encheu a agenda dela em 2 dias, cara. Olha só. Em 2 dias ela encheu a agenda dela, entendeu? Só com algumas dicas. Com algumas dicas que eu poderia ter cobrado... Se hoje eu dissesse assim, Amanda, custa R$1.000, ela me pagaria. Por quê? Porque essa agenda dela vai gerar muito mais que isso para ela. Eu fiz tudo isso de graça
pelo meu propósito, inspirar e gerar felicidade para as pessoas. Então, muito obrigado. Não esquece de marcar as pessoas aqui nessa live, manda para elas, manda o meu Instagram para as pessoas que acham que precisa seguir a gente, manda o Instagram do Thiago, que é um trabalho, não é por acaso que o Thiago está aqui, né, Thiago? Não é por acaso que a gente está aqui, que eu tenho o resultado que eu tenho, é porque realmente a gente tem um propósito alinhado, a gente busca as mesmas coisas, e a gente usa o nosso potencial em favor do bem, né? Porque tem duas formas, né, de tu usar o teu potencial. Tem o cara que é muito persuasivo e usa isso para lograr os outros, e tem o cara que é muito persuasivo e usa isso para influenciar as pessoas, né? Exatamente. Então, todas as nossas habilidades a gente pode usar para o lado bom ou para o lado ruim. Então, a gente tem o mesmo propósito para direcionar, né? Então, pessoal, gratidão. Obrigado mesmo, gratidão por vocês estarem aqui. Aproveita e dá uma olhadinha nos outros vídeos amanhã aqui no canal, você pode se inscrever também, tem vídeo novo todo dia, toda semana. Acompanha isso e vai implementando, tem muito conteúdo de valor, como o Ricardo colocou, que a gente entrega mesmo de coração para gerar desenvolvimento para as pessoas. E tudo que a gente acaba aprendendo, né, Ricardo? No dia a dia vem um insight. Todo dia é um aprendizado novo, né? Tem um aprendizado novo. Aqui depois nesse vídeo vai ficar salvo, inclusive tem um link de um canal de Telegram, se você não conhece ainda o aplicativo Telegram, um aplicativo que está substituindo aí o WhatsApp, porque ele é muito mais versátil, dinâmico, enfim. Todo o conteúdo eu venho direcionando, antes era através do WhatsApp, agora... o sorteio, né? Tem que fazer o sorteio. Desde agosto eu venho direcionando para o Telegram. Então, no Telegram você consegue ter dicas diariamente para implementar. É dica prática para você fazer na sua vida, no seu negócio. Eu mando um áudio todo dia lá no Telegram, mando conteúdo todo dia lá para você implementar. Então, quem quiser fazer parte dessa lista gratuita do Telegram, vai ter o link aqui nesse vídeo salvo, vai ter lá o link para você acessar o Telegram, baixa esse aplicativo e entra lá, com o maior prazer, compartilhar conteúdo com você. Então agora o momento esperado, a gente vai fazer o sorteio dessa... O Ricardo vai fazer o sorteio então de 2 camisetas para o festival. Já fazendo um merchan para os nossos patrocinadores aí do festival, né? A galera que acreditou. Isso. Vai ser uma festa muito bacana. E o festival, cara, eu tenho cada vez mais certeza que o festival ele vai se tornar a nossa convenção anual de vendas, né? Toda empresa gigante tem uma convenção anual de vendas, reúne todo mundo, né? E esse festival esse ano já vai ser assim, mas Festival ano que da Felicidade. Festival da Felicidade. Não tem como comer um sushi do Ricardo não ficar feliz. Vai ser o encontro dos sushi lovers, cara. Eu quero fazer um negócio que assim, ó, só quem é meu cliente top vai ter direito, vai entrar nesse festival, vou fazer um negócio louco. Já tá na minha cabeça, Thiago. Já tô fazendo um plano de assinatura, tu vai assinar aqui, Ricardo Sushi, um valor por mês, tu vai ter direito a drink exclusivo, reserva de mesa, ingresso pro festival. Já tô em Nárnia, né? Eu tô sempre na lua, né? Eu tô quase chegando lá. O desenho mental já tá aqui. Thiago, e agora, tu que deu essa ideia do sorteio, agora me diz como é que a gente vai sortear esse trem aí. Vamos usar o sorteador? Vamos sortear assim, o pessoal tá aqui, ó. Eu vou rolar esse negócio aqui. Vamos rodar aqui, ó. Dá para abrir aqui para ver quantas pessoas estão ao vivo, daí a gente joga o sorteador 64 e conta. 64 agora, né? E aí a gente conta pelo número de pessoas. Dá para abrir? Não dá para abrir. Dá para pegar aqui, ó. 12. Desconta 12, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É o próximo, então, né? Essa ali de cima. Aqui não está aparecendo aqui, ó. Paulo Rodrigo Marchetti. Paulo Rodrigo Marchetti ganhou a camisa. O Paulo foi o que mais fez comentário aí, ó. Ganhou o primeiro ingresso aí, foi o Paulo. Maiara, fala outro número aí de 1 a 65. 66 agora, tem mais uma pessoa aqui. De 1 a 66 o número. 3. 3? Pô, facilitou a nossa vida. Não quis pegar nem o número lá no meio. Ótimo. Foi 1, 2, 3. Caroline Franzói, tá aí, Caroline? Se o Paulo e a Caroline estão online, porque tá aqui. Estão online, né? Estão online. Okay. O Paulo Marchetti e a Caroline Franzói ganharam as 2 camisetas. Não, depois mandar um direct para as pessoas. Ó, legal. Caroline Franzói e Paulo Marchetti ganharam as camisas que são o ingresso aí pro maior festival. Eu digo que é o maior festival de sushi do Brasil. Aí. Pelo menos é o melhor que tem. Alguma coisa, em breve a gente vai ser mais conhecido. Beleza, galera? A gente está fechando aqui então, fechando a transmissão. Lembrando que vai ficar salvo aqui essa live. Tá? Se tu quiser compartilhar com alguém, compartilhar com teus amigos, se fez sentido para ti, compartilha, leva essa mensagem adiante. Que, cara, esse negócio assim, de que a minha concorrência também vai estar sabendo. Teve um dia, inclusive, que a Andressa fez uma pergunta, a gente falando de diferenciação e disso e daquilo, papapá. E a Andressa perguntou para mim, Ricardo, mas tu faz, daí os caras começam a copiar e daqui a um pouco tá todo mundo fazendo. O dia que todo mundo estiver buscando melhorar e se diferenciar, a gente vai viver em um país de primeiro mundo. Então, porque o teu diferencial é aquilo que está dentro de ti, é a tua essência e aquilo que tu acredita.
Pode vir qualquer outra pessoa tentar copiar o que eu faço, as pessoas vão começar a rir deles, porque aquilo não vai ser autêntico e não vai ser verdadeiro. Talvez ele possa vir e fazer algo muito melhor que eu, com a autenticidade e com a verdade dele. Porque aquilo que a gente expressa é aquilo que está dentro da gente. E assim, o legal de compartilhar o teu melhor, de, enfim, abrir isso para as pessoas, é o que a gente está fazendo aqui na live, né? Te força a continuar melhorando. Te força a buscar coisas diferentes. A gente compartilhou coisas aqui que a gente poderia ter cobrado, como a gente falou. Mas o fato de você entregar isso te força a buscar algo melhor. Algo todo dia, um desenvolvimento a mais no seu negócio. Então, assim, de novo, volta ao que a gente falou no início da live. Quanto mais você dá, e dá com intenção genuína de ajudar as pessoas, mais o universo vai te entregar e vai te recompensar por isso. Então, gratidão por vocês estarem aqui. Ricardo, obrigado. Foi maravilhoso. Até a próxima, mesmo. Espero fazer outra. Então, Mayara, que está aqui nos bastidores, obrigado por estar com a gente aqui o dia inteiro arrumando essa live. Pessoal, vamos encerrar então. Forte abraço, bom descanso a todos aí, até mais.